Bom dia, é um prazer hoje estar aqui com vocês abrindo esse programa, porque a nossa âncora, Pérola, está a caminho. Vamos começar falando sobre a temperatura hoje aqui em Itabuna. Caiu, nós estamos com 26 graus. Tá caindo, tá mais frio, tá mais suave a temperatura, tá mais fresca, porque estávamos realmente com temperaturas bem mais altas. Lembrando que se você é assinante, você tem que sintonizar 24.2 ou então pelo YouTube. Fique à vontade. A nossa âncora está chegando aqui. Bom dia, Pérola Cordeiro. Olá, muito bom dia! Bom dia, Tonezinha. Hoje é dia de PQP, hoje é dia de Entenda Direito com a Abram Feldman. O que vocês trouxeram aí? O que você trouxe aqui pra gente, Abram? Bom dia, Pérola. Bom dia, Tonezinha. Falando do clima, que ótimo, hein? Maravilha. Lá em Leus, como é que tá? É igual aqui. Mas Tá pra mim é 26. sempre quente. Pra mim é sempre Mas quente. lá tem uma brisazinha, lá é pior porque lá venta, né? É, melhor no caso, né? O gordinho tá sempre com calor e esse tempo faz a gente suar menos, né? Então é sempre favorável para quem tem uns quilinhos a mais, como quem vos fala aqui. Pérola, a gente vai dar sequência hoje a aquele bate-papo sobre imposto de renda. Hoje eu vou falar para o nosso telespectador, a quem eu dou o meu mais caloroso bom dia, sobre como você deve declarar um imóvel que você comprou à vista ou financiado e como você deve declarar o carro que você comprou à vista ou financiado. Já já eu conto isso tudo para você. Não sai daí. Olha, e você nos assistindo através do canal 24.2 ou através do YouTube, olha, o QR Code que aparece aí na tela para você, através da câmera do seu smartphone, você consegue então acessar a todo o nosso conteúdo. A gente fala sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar, entrevistas então com especialistas, sobre política, direito, tiramos todas as suas dúvidas. Inclusive, toda quarta-feira você consegue deixar a sua pergunta aqui no nosso chat. E a gente, passa a bola aqui para doutor Abram Feldman, o seu advogado, ele tira todas as suas dúvidas. E hoje, claro, sobre imposto de renda. Você pode deixar aqui, que a gente joga para ele e responde todas as suas dúvidas. E através aqui também do tviplay.com.br, você acessa a todo o nosso conteúdo. Afinal, são 20 anos de TVI, 20 anos contando a sua história e fazendo parte da sua história. Dá para você acessar esse conteúdo, tem outras programações chegando por aí, são 20 anos e você é o nosso presente. Por isso, há uma programação incrível sendo montada para 2025. Então pode rodar a vinheta, Cássio, porque hoje é dia de Entenda Direito com a Abram Feldman. Bom dia mais uma vez. Pessoal, hoje eu vou falar de forma sintética, clara e objetiva para você entender. E nosso programa hoje vai ter alguns minutinhos a menos, porque eu tenho uma audiência que começa já já, tá bom? Vamos lá. Como é que você vai declarar os imóveis que você tem na sua declaração de imposto de renda? Existe uma ficha lá no aplicativo, no programa da declaração do imposto de renda, que é um programa da Receita Federal do Brasil, que se chama Bens e Direitos. E lá você vai colocar o imóvel que você comprou, que você já tem. Como é que você coloca esse imóvel lá? Você vai na ficha, salvo engano, é a opção 2, não lembro, eu tenho que olhar que são muitos números, as opções são grandes, mas você vai na ficha Bens e Direitos, aperta lá com o mouse Bens Imóveis e vai botar lá casa, apartamento, terreno, seja lá o que for, tá? Colocou isso. Na parte descrição do bem, você vai detalhar esse bem. Apartamento 906, do número tal, da rua tal,
adquirido em não sei quando, em 1994, de fulano de tal, CPF número tal. Depois disso, você vai colocar o valor dele em 31 de dezembro de 2023. E depois você vai colocar o valor dele em 31 de dezembro de 2024. Você tem que colocar esses dois valores, salvo se o imóvel tiver sido adquirido no ano de 2024. Caso em que o campo posição em 31 de 12 de 2023 vai ter que ficar vazia, sem qualquer número, porque aquele bem não fazia parte da sua massa patrimonial durante o exercício de 2023, tá? Isso você vai fazer, quando você for colocar o valor, você vai ter que colocar exatamente o valor que você comprou, tá? Você não atualiza esse valor para o valor de mercado. Vamos admitir que você comprou um apartamento por R$100 mil no ano de 2024. Então você vai botar lá, apartamento, número tal, da rua tal, número tal. E aí você coloca também, vai ter um campo específico para colocar a inscrição municipal e a matrícula no RGI, se o imóvel tiver matrícula, tá? Como ele não existia em 2024 para você, tá? Como você não tinha ele em 2023, você vai colocar só o valor dele em 2024. E esse valor é exatamente o seguinte, é a soma do que você pagou no imóvel, para comprar o imóvel, para adquirir, e você pode somar a esse valor as despesas com escritura, com ITBI e com registro. Só. Você não atualiza esse valor para o valor de mercado. Mesmo que o imóvel valha muito mais ou que ele valha menos, você também não diminui esse valor. O valor permanece inalterado. Então vamos admitir aqui outra hipótese, que você tenha comprado esse imóvel financiado em 2024, em qualquer mês, vamos botar fevereiro de 2024. Você vai botar lá, imóvel, aí vai botar, né, a mesma ficha bens e direitos, imóvel, apartamento, porque você consegue distinguir apartamento e casa, e aí você vai botar lá, apartamento, né, que é o nosso exemplo, apartamento 304 da rua tal. E nessa hipótese, você vai botar na descrição o preço que você pagou, quanto você deu de sinal, por exemplo. Porque o financiamento você dá uma parte e a outra parte é a instituição financeira que paga para que você pague as suas parcelas do financiamento. Então você pode somar nesse caso. Você vai botar no custo de aquisição o valor que você pagou, somadas todas as parcelas que você pagou durante o ano de 2024. A única atualização que você pode fazer é essa, além de mais uma outra. Se você já tem um apartamento e fez obra nesse apartamento, benfeitorias, reforma, e aqui eu não falo, tá, pessoal, de manutenção. A manutenção faz parte é um custo seu. Isso não faz parte de benfeitoria, não é uma benfeitoria. Então você tem um imóvel que você comprou em 2024, você vai declarar o valor que você pagou efetivamente, o que você tirou do bolso, mais as parcelas que você pagou durante todo o ano de 2024. E se você fez uma reforma, uma benfeitoria nele, você vai acrescentar esses valores da reforma. Mas é importante que esses valores referentes à reforma do imóvel, as benfeitorias realizadas, você tenha notas fiscais, recibos de prestação de serviço, tudo bem organizado. Porque isso tudo, no futuro, quando você for vender o imóvel, a Receita Federal pode te chamar, tá? Para você comprovar que realmente fez aquelas despesas. Porque vai impactar diretamente no ganho de capital quando você vender o imóvel. Então é muito importante você guardar
o comprovante de pagamento do ITBI, que aqui nós temos o hábito de chamar de ITIV, o comprovante de pagamento da escritura e o comprovante de pagamento do registro. Porque isso tudo vai acrescer ao valor do bem, acresce ao valor do seu bem imóvel, e você precisa ter isso tudo guardadinho. E toda reforma que você fizer, toda benfeitoria que você fizer, é necessário que você guarde as notas fiscais de todos os materiais comprados e os recibos ou notas fiscais da mão de obra, tá? Sem exceção. Guarda tudo, compra uma pastinha na papelaria que custa R$1 e isso pode te poupar uma dor de cabeça enorme. E acredito que já tem tanta coisa no mundo aí que pode te dar dor de cabeça, e essa é uma dor de cabeça que você não vai querer ter. Vamos deixar o leão do imposto de renda virar um gatinho para você. Tonezinha, tá com cara de quem quer fazer uma pergunta. Eu quero saber assim, se difere essa declaração de imposto de renda em área rural é uma coisa, em área urbana é outra. Não. Não. O imposto de renda é o mesmo. É o mesmo imposto de renda. Existe uma declaração específica, tá, para imóveis rurais, para proprietários de imóveis rurais, mas é referente à propriedade, à atividade rural. Tá? A declaração de imposto de renda não tem nada a ver com isso não, é a mesma declaração. E ele vai declarar lá a fazenda dele, o ganho que ele teve com a atividade rural, ele vai declarar tudo. Agora você falou aí uma questão crucial, que é o valor, a valorização do imóvel. Mas eu vou até tirar a área rural aí para não complicar. Eu vou ficar na área urbana mesmo. Uhum. Por exemplo, eu tenho um imóvel, um sobradinho, foi invadido pelo sem-teto. E a área é considerada conflituosa, problemas. O meu imóvel desvalorizou. Como eu posso citar isso? O imposto de renda vai acreditar? Como é que vai ser isso? Porque aí desvaloriza. Ao invés de valorizar, desvalorizou. Excelente pergunta, Toné. O que você vai fazer se o seu imóvel desvalorizar? Seja qual for a hipótese. Foi invadido, a minha região... Houve deslizamento, está numa área... Não é? Houve deslizamento. De risco. Foi inundado, seja lá o que tem acontecido, o que você vai fazer na sua declaração? Nada. Você não vai fazer? Nada. Você vai manter o valor que está ali. Que estava antes. Que estava antes. Você não vai fazer absolutamente nada. No exercício anterior. Não, exatamente. Não vai fazer nada. A declaração que você presta não é para atualizar o bem do imóvel. Não é para isso. É para saber se você continua com aquele imóvel. Com aquele imóvel que ainda pertence a você. Isso. A valorização, as oscilações de valor de mercado, elas não devem estar na sua declaração. Tá? A Receita vai interessar o custo de aquisição, tá? Que foi exatamente a hipótese que eu dei antes, que o imóvel pode ser financiado ou comprado à vista. E no caso do imóvel financiado, você pode ir acrescentando ao custo de aquisição as parcelas que você pagou a título de juros e amortização, as parcelas do financiamento habitacional. E só assim você pode atualizar o valor. Tá? Agora, valorizou o apartamento que eu comprei por 100 mil, hoje vale 200, vou atualizar no imposto de renda. Não, esquece. Esquece. O valor de venda, quando você for vender o imóvel, o cálculo ele é feito com base no seu custo de aquisição. Lá atrás. Lá atrás, ou durante todo o período... No momento de aquisição. No período de aquisição e durante toda a vida que você... do imóvel que esteve com você. Aí, fiz uma reforma, aí você pode acrescentar o valor dessa benfeitoria, tá? Desde que você tenha os documentos que deem suporte a esse aumento, senão depois você vai ter um problema. Então, o valor deve permanecer, não fez reforma nenhuma, não pagou nenhuma prestação, o imóvel foi à vista, o valor permanece inalterado. Esse custo de aquisição, quando você vende o imóvel, a Receita utiliza esse valor atualizado, mas por uma tabela própria da Receita, para calcular o seu ganho de capital quando você vender. Então, ele pega esse valor do custo de aquisição
pega o valor de venda, atualiza o custo de aquisição e determina o quanto você teve de ganho de capital. Então, o custo de aquisição ele permanece inalterado, salvo as hipóteses de financiamento, que você tem que acrescer o valor que você vem pagando, e as benfeitorias realizadas. Respondida a pergunta? Respondido. Agora eu quero falar sobre o caso de pessoa jurídica. Aí eu tenho um estabelecimento comercial em sociedade. Aí entrei em litígio, dissolveu a sociedade. Como é que fica aí essa situação? Enquanto está em litígio, porque se resolveu, um comprou a parte do outro, tudo bem. Mas se não comprou e ainda está em litígio, quem vai pagar? Se o sócio não quer pagar, eu vou pagar sozinha? Isso é uma outra questão. Ali não tem imposto de renda, né? O imposto de renda, ele incide sobre... A pessoa jurídica não tem... Não, mas aí não é sobre... Porque não ocorreu a transferência das cotas, né? Se não ocorreu as transferências das cotas, não houve... Permanece como está. Permanece tudo como está, não muda nada. Quando houver a alienação, a transferência, a cessão das cotas, seja por acordo entre as partes, um ato jurídico entre as partes, seja por determinação judicial, ali sim você vai incluir ou excluir aquela quantidade de cotas ao seu imposto de renda. Tá? E preste atenção, o valor do capital social não significa muita coisa para venda, para cessão de cotas sociais não, tá? O que vale é o valor que você efetivamente vendeu. Existem algumas empresas que têm um capital social bem baixinho, mas que conseguem gerar muito caixa, ter muita rentabilidade, e existe um levantamento especial, um balanço especial para apurar o valor do imóvel, o valor da sociedade. Então, uma sociedade que tem um capital social de 10 mil, ela pode chegar a valer 300 mil. Então, se uma pessoa tem 150%, tem 50%, ele não recebe 5 mil, ele recebe 50% do valor da sociedade, que na hipótese que eu dei vai ser 150 mil. Tá? E aí ele paga sim, pode ser que pague imposto de renda sobre essa diferença. Tá? Toné, hoje o programa é curto, eu peço perdão a você que está em casa nos assistindo, mas eu tenho uma audiência agora e eu não posso faltar, né? Advogado que falta audiência, já viu. Então, eu agradeço sua audiência, peço perdão, peço desculpas pela forma acelerada que eu falei hoje, e semana que vem eu compenso isso que a gente não conseguiu falar, tá? Vamos falar novamente sobre o imposto de renda Vamos ainda? continuar até o último dia. Explica aí, doutor, que termina dia 30, né? Termina dia 30, não é dia 31 não, hein, pessoal? Não vai dar esse mole não. Dia 30. O mês pode ser 31, mas a data da receita 30. é a 0 hora do dia 30. Exatamente, 23h59. 23h59. Isso, e não deixa para o último dia não. Então, pela sua atenção, pela sua companhia, eu deixo aqui meu sincero agradecimento. E quarta que vem estaremos aqui novamente. Um beijo para você. Beijo, Toné. Beijo, Pérola. Beijo. Estou de volta. Destaque. Tá, se você não tá me ouvindo não, o microfone tá ligado, é a pilha, né? Ó, você passou na câmera. É a pilha. Olha, eu já quero iniciar aqui então os nossos destaques do dia. Tivemos aqui uma falhazinha com o microfone, que é normal, né? O microfone às vezes acaba travando ali a voz, mas é o seguinte, agora que vocês conseguem me ouvir, Tonezinha, eu quero começar então falando ali sobre a CPI das bets. A CPI das bets aconteceu ontem, inclusive o influenciador
muito conhecida, muito popular nas redes sociais, que é a Virgínia Fonseca. Ela foi ouvida, a relatora então ali foi a senadora Soraya Tronic. Ela, Tonezinha, fez ali várias perguntas, tentou contestar também algumas cláusulas do contrato entre o Esporte da Sorte e outras casas de apostas também que a Virgínia divulga, e nessas cláusulas que poderiam conter ali algumas coisas que trariam lucro para a influenciadora, caso essas pessoas que jogassem através do link dela estivessem perdendo aqueles valores. Então, que eles dobrariam o valor ali do pagamento, o valor que eles haviam combinado. A influenciadora, a Virgínia Fonseca, ela chegou a ser tietada ali também por alguns senadores, né? Inclusive um deles pediu ali durante a sessão, levantou, pediu para ela fazer um vídeo, mandar beijo para a esposa, para as filhas. Coloca a imagem aí pra gente, Cássio, na tela. A Virgínia Fonseca ontem foi ouvida, então, para esclarecer. Essa operação é a Operação Game Over. Ela foi iniciada ali, então, em Alagoas, que culminou na prisão da advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra. Ela que havia sido presa, então, juntamente com sua mãe, foi acordada ali em um quarto de hotel em Alagoas durante uma viagem, e que ela foi levada para a delegacia para prestar, então, ali esclarecimento, e acabou ficando por lá. Durante esse processo, alguns outros influenciadores e famosos também foram ouvidos na CPI das bets. A gente sabe que essas casas de apostas, elas foram legalizadas aqui no Brasil. Entretanto, o que não se sabe é como é feito essas cláusulas, ou se essas cláusulas elas não são utilizadas apenas entre o influenciador e as empresas, como até mesmo uma forma de lavar dinheiro. E quando começam as investigações, identifica muitas transações altas entre o influenciador e as empresas desses jogos de azar online, acabou culminando ali também em uma investigação contra o cantor Gustavo Lima, que inclusive ele foi investigado aí, passou também pela investigação da CPI das bets. Essa imagem aí, olha, é da Virgínia Fonseca, que foi ouvida ontem. Pode ir colocando as imagens pra gente. O outro senador também, o Jorge Cajuru, ele acabou enaltecendo ali a família da Virgínia, né, por já ser amigo do Leonardo. Então ele dizia muito sobre a idoneidade da família, que ele tinha muito carinho e que isso não queria dizer nada, o fato da Virgínia divulgar a casa de aposta. Pode colocar o vídeo pra gente. Em várias áreas, né, enfim, meu pai, ele era viciado em bebida alcoólica, enfim. Então, acho que o vício ele sempre existiu. Claro, vou ficar reflexiva quanto a isso. E eu espero realmente de vocês um fim dessa CPI, que algo seja decidido e que algo seja me passado para eu fazer o que tem que fazer, porque eu estou dentro da lei, não estou fora da lei, não estou fazendo nada. E, de acordo, diante de todos esses dados que eu não sabia, irei... Tá na minha mente agora, tá todo o Brasil assistindo e tal, mas eu não tenho muito o que fazer e falar pro senhor. Você sabe... Sou bem sincera, o vício sempre existiu e em várias áreas, né? Enfim, meu pai, ele era viciado em bebida alcoólica, enfim. Então, acho que o vício ele sempre existiu. Claro, vou ficar reflexiva quanto a isso. E eu espero realmente de vocês um fim dessa CPI, que algo seja decidido e que algo seja me passado para eu fazer o que tem que fazer, porque eu estou dentro da lei, não estou fora da lei, não estou fazendo nada. E, de acordo, diante de todos esses dados que eu não sabia, irei... Tá na minha mente agora, tá todo o Brasil assistindo e tal, mas eu não tenho muito o que fazer e falar pro senhor. Você sabe... Influenciadora, ela se colocou à disposição ali, então, de todo o Senado, da Justiça, a fim de colaborar. Porém, o que acontece é que, durante esse momento, a oitiva dela, ela foi ouvida como testemunha e não como acusada. Então, essa operação, ela é um segmento. É a Game Over 2 que dá segmento, como eu falei com vocês aqui no início, né? A operação de Alagoas. E a gente entende a importância desses influenciadores serem ouvidos, sim.
Essas casas de apostas movimentam milhões aqui no país, além de que são casas de apostas que vêm do exterior. 90% dessas casas são casas chinesas, são advindo da China, porém que foram sim aceitas, regulamentadas no início do ano, no dia 1º de janeiro. Então, assim, ficou ali alguns comentários nas redes sociais em que as pessoas não entendem. Porque foi falado, inclusive, ali da relatora, Toné, pela Soraya, ela falou que algumas pessoas mandam mensagem através de rede social para ela, pedem ajuda porque seus familiares estão viciados nesses jogos online e acaba que perde o dinheiro do aluguel, gasta todo o salário. E com isso, né, a gente entende que o vício traz também ali uma dependência muito grande que pode culminar também em outras questões, né, inclusive no suicídio. E a gente entende que o jogo tá aí, joga quem quer. Agora, Mas desculpe interromper, tem que explicar aqui o pessoal, telespectador principalmente, que essa CPI das bets está investigando a promoção de jogos de azar online feita por influenciadores digitais, que é o caso dessa Virgínia, não é isso? Ela fica falando aí que o caso dela é só contrato de publicidade, mas pode ser que você vá até mais além. Porque esses jogos de azar, eles têm atingido inclusive menores de idade. Então os menores também adoram jogar, fazer parte desse grupo. E isso realmente está criando problema na família, criando problema para todo mundo. Exato. Também investiga eventuais irregularidades nesse contrato de publicidade. Virgínia tem mais de 50 milhões de seguidores. É muita gente, viu, Pera? 50 milhões. Então assim, ela é importante para o pessoal. Com certeza, ela é muito popular. Na verdade, casa de apostas. Todos esses famosos, Toné, quando eles entram para divulgar alguma coisa, dá lucro, dá retorno. Mas é só contrato de publicidade? Fica só nisso ou tem outras coisas por trás? Não, o quanto a Virgínia é a publicidade. Saber, né? Quanto a Virgínia é a publicidade. Isso. Por conta que ela já tem outras... Assim como o Gustavo Lima. Porém, tem uma... A gente tem que fazer um alerta aqui, né? Para quem assiste também. Alguns famosos também estão abrindo casa de apostas. Agora, os que abrem, colocam a cara, como é o caso do Wesley Safadão. O Wesley Safadão tem uma casa de apostas, tem uma bet, que inclusive em todo show ele põe lá logo. Os artistas também agenciados pela empresa dele usam a logo nas festas, usam a logo ali no palco. E sim, a gente entende que quem está ligado a ele vai divulgar a casa de apostas. O que eu não entendo, Toné, já que há uma preocupação tão grande em proteger o menino, o adolescente, o jovem, né? A pessoa que já é viciada, por que pessoas não baniu? Idosas, e por que não baniu até hoje, Toné? São viciados em jogos. Agora eu não sei, viu, Pérola? Se e isso por que também não baniu até hoje? Afeta também. Eu acho que o jogo do bicho vai ficar pra trás, né? Ah, mas o jogo do bicho eles não peitam, não. Você faz jogo do bicho online, faz? Não. Sei. É só naquele papelzinho ainda, Só no papelzinho. Né? Só no papelzinho. Então, essa é a questão, ó. Por que bater tanto nessas casas de apostas, sendo que existe o jogo do bicho? A contravenção existe. É contravenção, é ilegal. A contravenção existe. Mas acontece que no Brasil, aqui o que é ilegal é legal, o que é legal é legal. O governo não peita. O governo não acaba não peitando ali a situação. E aí vem para as casas de apostas. Então, o que acontece, a gente não entende, né? A Mega da Virada, por exemplo, Toné, é um jogo de aposta também, um azar, né? Ou você dá sorte e ganha, ou você aposta agora e mesmo não tá ganha. Acumula muito. Você agora tá acumulando demais. Então vai bater aí mais a casa de 50 milhões. Vai bater a casa de uns 80 ou mais, hein? Agora, ô Tonezinha, o que eu não entendo é isso. A Mega Sena da Virada, o influenciador vai lá, a atriz, o ator, o artista, tira foto, faz publicidade, campanha bonita, a pessoa compra... Mas aí é bancada por um estatal, porque é a Caixa Mas é um jogo Federal. que vicia também. Mas é oficial. Né? E vicia. E vicia também. Vicia. Eu mesmo jogo toda semana. Não vou mentir, jogo sim, a Mega Sena. E quando tá acumulada, aí é que eu jogo mesmo. Antigamente era só uma vez na semana. Passou a dúvida agora 3 vezes. É terça, quinta e sábado. Então, e sempre tá acumulando. Aí você tem que jogar. Eu faço minha fezinha de R$5. Mas jogo. Não deixo de jogar. Pois é, Sou viciada, confesso. Então, é um vício que existe nessas apostas e a gente sabe que sim, que acaba prejudicando muitas famílias, né? Como você falou, você joga aí toda semana.
E são 3 dias. Então, assim, é um dinheiro que vai girando rápido e vai saindo do bolso do cidadão brasileiro de uma forma que a pessoa nem percebe. E a pessoa se torna dependente disso porque tem a vontade, a sede, a esperança de ganhar. E assim funciona também com esses jogos aí, né? Esses jogos de azar, que são os famosos jogos do tigrinho. Onde a pessoa coloca um valor, vai girando ali a rodinha, a roleta e de repente pode acontecer de bater um valor alto ou de você perder tudo. Então a pessoa se torna viciada pelo fato de que tanto você ganha no jogo quanto você perde. Então, primeiro que você coloca um valor alto, ele triplica. Aí você já falou, opa, vou jogar de novo porque agora o negócio vai ficar bonito. Perdeu, amor. E aí essa é a questão, aí é que entra a CPI. A CPI estava investigando e está investigando justamente isso, porque eles acreditam que há uma cláusula entre esses influenciadores com as casas de apostas online, Toné, em que eles ganham em cima da perda do jogador. Do apostador. Exato. Então, quem entra para jogar com aquele link, se tiveram ali, Virgínia que tem 50 milhões, 53 milhões de seguidores, entra 20 milhões de pessoas. É muito dinheiro, hein? Se cada um joga R$1, Toné, R$1, imagina. O povo não joga R$1. Primeiro que essas casas de apostas têm um valor mínimo que é R$10. Algumas que é 10, outras 15, outras 20. Então, coloca aí 20 milhões. Metade ali dos seguidores dela, 20 a 25 milhões. Imagina quanto dinheiro não entra para uma casa de apostas jogando R$1, hein? Agora, me explica uma coisa. Agora, que tipo de aposta é que é? De jogo, de futebol? Não. Que é de esporte, de tudo? Não, é um joguinho, Toné, que são como se fosse um quebra-cabeça. Esse jogo tem não que é bater. tipo videogame, não tem nada a ver. Não, tem nada a ver com videogame. Vai aparecer, ó, na tela do seu celular, 3 Você entende listras. disso, hein, Pérola? Entendo. Aparece lá 3 listrinhas. E essas carinhas do tigrinho tem que aparecer na fileirinha certinho, como se fosse o jogo da velha. Bonitinho, bonitinho. Ou então vai aparecendo ali um valor que vai dobrar, vai triplicar, vai dar ali o quíntuplo. Então, assim, acontece das pessoas também ganharem muito dinheiro, hein? Eu conheço um rapaz mesmo, não sei se é sorte ou o que acontece. Eu sei que ele arrasa, hein? Já ganhou aí mais de 10 mil com esse jogo. Porém, se torna viciado, a pessoa fica louca. Qualquer dinheiro que entra, a pessoa quer jogar. Então, quando você ganha, você quer duplicar, triplicar e vai e investir é o no dinheiro natural que você da ganhou. vida, é. Aí vai numa dessa que você perde tudo. Perde mesmo. Muitas famílias aí, Toné, isso é uma tristeza de fato. Ficam com aluguel atrasado, sem ter o que comer. Muita gente que aposta até a casa, vende o imóvel, vende algo que tem para tentar jogar no Tigrinho ou em outros jogos e acaba perdendo. Então, é o que a gente bate na tecla. Tem que entender, ou pelo menos diminuir a quantidade desses influenciadores, né? Virgínia popular do jeito que é, 53 milhões de pessoas seguindo a mulher. Ela não é cantora, não é atriz, não é nada. Não, ela é influenciadora, É só influenciadora. Não, é apresentadora do SBT. Porque Apresenta no caso o programa de também. cantor famoso, aí importa mais, o dinheiro é maior. Um Gustavo Lima, quem não quer apostar, né? Que passa uma certa credibilidade, né, para o público, para o apostador, não é isso? Agora, ela também é nora de Leonardo. Então, assim, já tem uma popularidade dela, tem do Leonardo, o filho que é cantor, então a família toda de artistas, né? Acaba que ela encanta o público e chama a atenção pela forma que ela leva ali as criancinhas dela. Ela é mãe de 3 menininhos, né? 2 meninas, um menino e mostra tudo da vida. Então, dá uma credibilidade, né? Mostra que é mãe, a pessoa gosta, se identifica e acaba seguindo. Então, é isso que acontece. A CPI está investigando justamente essas cláusulas do contrato que fazem com que o influenciador ganhe, lucre em cima da perda justamente do usuário. Então, se existe uma cláusula que realmente é a favor, que favorece essa perda, eu acredito que, tem que cortar realmente. Aqui como cláusula da desgraça. É o nome da cláusula. Que, que é um dos pontos mais discutidos, que foi discutido durante o depoimento dessa Virgínia. Exato. Que ela trabalha para casa de aposta Esporte da Sorte, né? Isso. Ela tem um anúncio. E não só para essa, né? A gente tem que falar de tudo aí, né? Esporte Agora, da Sorte. A CPI está investigando. Desculpe, se os influenciadores recebiam um percentual sobre as perdas dos apostadores. Exato. O que ficou conhecido como cláusula da desgraça. Exato, essa cláusula aí que eles estão. Mas agora é que eles iniciaram a investigação em cima dessa cláusula, porque antes eles estavam pensando
cogitando, idealizando que os influenciadores tinham ali uma ligação direta com essas empresas. Então, por isso que, inclusive, a Deolane Bezerra, que é uma advogada, influenciadora, ela foi presa, chegou a ser detida por conta também dessas apostas, justamente ao esporte da sorte. Agora, quem é o dono desse esporte da sorte, hein, Toné? Aí é o amigo oculto, né? Quem será esse dono do esporte da sorte que está movimentando aí a galerada toda? Agora, tem outras casas de aposta, a Blaze, por exemplo, né? Que é divulgada e que dizem que é do Neymar, dizem ser do Neymar, dizem que é de um outro influenciador e youtuber, John Vlogs, dizem que é de outro lá, um chinês, ninguém sabe de quem é, mas o que acontece é que é divulgado ali. Esse daí é uma outra forma também de apostas, né, em que tem jogos de futebol, você aposta ali nos times e tudo. E a Blaze tá envolvido até o jogador do Flamengo, né? O Bruno Henrique, né? Aí... Muitos deles, inclusive Paquetá também passou por um processo aí de investigação, Arrascaeta. O negócio ficou sério aí nos times de futebol, porque eles estariam fazendo ali um showzinho, um teatrinho, era combinado já com as casas de apostas. Para receber cartão amarelo, tal. Ser expulso, enfim, uma situação que realmente acontece e é rotineiro. Apurado, viu? Precisa ser mais investigado e ter uma CPI também em cima disso, porque essas casas de apostas aí, olha, de futebol, movimentam dinheiro, hein? E é tudo combinado. E no caso da Até os Virgínia gols. Fonseca, ela explicou lá na CPI que ela só tem 30% sobre o total do lucro da esporte da sorte, né? Ela só ganha 30% da publicidade. Quer dizer, se for 10 milhões, ela tem 30%. Aí já é um dinheirinho bom, não? É um dinheiro bom e ela foi perguntado para ela ali durante a investigação se ela teria ficado milionária em cima dessas apostas online. Ela disse, não fiquei. Não fiquei milionária sim. Minha empresa no passado, que ela vende ali pré-treinos, inclusive foi tietada pelo senador Cleitinho, que falou ali que tomou um pré-treino dela, que estava alegre e animado por isso. Ela disse, a selfie? Isso, esse daí mesmo que pediu o vídeo. Eu achei assim, uma comédia aquilo ali. Gente, é inacreditável. Aí não é uma coisa séria, né, Pedro? Inacreditáveis. Me desculpa, ele não é sério. Inacreditáveis, não a gente assiste e fica sem entender, né? De fato, ali pareceu mais uma conversa, um diálogo entre amigos do que uma CPI. Uma coisa informal. A Virgínia chegou ali, põe as imagens pra gente, Cássio. Chegou de moletom, com a imagem da filha. Chegou tomando ali uma água com um copinho rosa, com o nome da empresa. Em alguns momentos também ela até virou meme ali na internet, porque ela foi beber a água, acabou colocando a boca, então, ali no microfone. E ela falando, aí não dá, hein, dando risada ali pro advogado. Ela estava realmente bem tranquila durante a CPI, acredito eu que pelo fato do advogado ter levado tudo bonitinho, ter prestado esclarecimento até mesmo antes, né? Porque essa investigação não culmina somente na oitiva dela, mas todo o processo que circula, que tramita. Então ela chegou ali acompanhada do esposo, Zé Felipe, o filho do Leonardo, olha a imagem deles entrando então no plenário. E foi ouvida aí então pelos senadores, a Soraya também, que esteve a todo momento fazendo perguntas ali para ela também, virou alvo ali de meme na rede social e a gente brinca, mas o negócio é sério, né? É importante, sim, que haja, que tenha esse diálogo, essa oitiva. Hoje acontece também a oitiva do Rico Melquiades. Ele vai ser ouvido também na CPI das bets, assim como outros influenciadores digitais também, viu, Toné? Vai continuar agora essa série de oitivas como testemunha. Vale ressaltar que eles são ouvidos como testemunha e não como acusados. É como testemunha da Operação Game Over 2. Olha a imagem deles entrando. Olha, continuando aqui, Tonezinho, então, os nossos destaques do dia. Mas eu quero voltar a falar aqui, só um minutinho aqui, sobre que a Virgínia fez um alerta sobre os riscos das apostas. Ela tem que defender o lado dela, né? Ela sempre fez questão de alertar seus seguidores sobre os riscos das bets. Ela afirmou que segue as diretrizes do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, CONAR, e deixava claro que o jogo envolvia tanto a possibilidade de ganhar quanto a de perder. Eu sempre, diz ela, abre aspas, eu sempre deixo muito claro que é um jogo que pode ganhar e pode perder. Que menores de 18 anos são proibidos nas plataformas. Como é que você vai fiscalizar isso, eu não sei. Se possui qualquer tipo de vício, o recomendado é não entrar. E para jogar,
tem que ter responsabilidade. Imagina, quem joga, qual é a responsabilidade? A responsabilidade que você tem quando você vai jogar, eu aposto na Mega Sena é de ganhar. É chegar lá, pagar meus R$5 e fazer meu jogo. Cinco reais. E acabou. Essa que é a responsabilidade. Quem é um menor lá, uma pessoa que tem 18 anos, né? E vai lá e jogar, ele joga mesmo porque ele quer ganhar. Ele aposta, isso é o objetivo dele, é ganhar. Então, se ele se vicia ou não, isso não é problema dele. Mas aí traz problema para a família. E muitas vezes esse adulto aí, 18 anos, que está saindo da adolescência para a fase adulta, ele não tem critérios, ele não tem uma formação, ele não tem ainda nenhum senso realmente de nada. Você só quer ganhar, quer jogar. E isso, o jogo realmente, como ela falou, é para ganhar ou para perder. Então, quem aposta, o dinheiro é seu, vai fazer o quê? Como fiscalizar isso, Pérola? O que é que o governo pretende com isso? Eu não sei. É identificar quem está por trás do negócio. Porque eu acho que os influenciadores, no caso, viu, Pérola? Eles são úteis. São ferramentas indispensáveis, porque são pessoas famosas, né? Estão aí na mídia todo dia, e no caso desses cantores principalmente, Gustavo Lima, ou Hélio Safadão, que seja, Leonardo, que seja aí, eles são pessoas famosas. E é um chamariz muito importante, é uma isca muito grande. Que a pessoa vê lá, ó, tem um Hélio Safadão lá, então eu vou acreditar. Ele tá na frente, ele como influenciador. No caso dessa Virgínia, não, porque ela não faz parte desse, não tá na mídia como atriz, nem como cantora, não faz parte disso. Ela é apenas uma influenciadora digital. Então, essas empresas, as bets, se aproveitam disso, desse status dessas pessoas, dessas celebridades, para ganhar mais dinheiro. Oferecem realmente um percentual muito alto, né? Muito interessante. E quem é que não quer ganhar dinheiro? Então, eu não sei. Eu acho, viu, Pérola, na minha opinião, isso não vai dar em nada. Eu também acredito nisso, né, Toné? Como você disse aí, justamente, a gente não entende nem o que o governo está querendo fazer. O que será que realmente acontece aí? Qual o interesse? Qual é a vontade, o interesse, o que desperta isso, essa CPI? Porque assim, Toné, as casas de apostas, elas são regularizadas, estão regulamentadas aqui no Brasil. Inclusive, foram regulamentadas em janeiro deste ano. Em janeiro de 2025. Então, por que continuar essas investigações? Já que existem tantas propagandas aí, Toné, de tantos jogos, Mega Sena, disso, daquilo, não sei o que. E não Até acontece. o bicho que é ilegal. O jogo do bicho a gente nem comenta mais. Uma emissora fez uma minissérie, fez vídeo contando a história, enaltecendo, mostrando partes bonitas. Quem somos nós? Olha o carnaval, a grandeza do carnaval. Quem vai mexer no jogo do bicho? Ninguém, né? Então... Porque, na sua maioria, nas escolas de samba carioca, Então, ninguém vai mexer, né? Estão na mão dos bicheiros cariocas. Quem vai Eles mexer, que realmente né? Ninguém. detêm o poder, que são donos dessas escolas. Agora, após o depoimento à CPI das bets, vai ouvir outros influenciadores, prestem atenção, e representantes de casas de apostas. A investigação, aqui é que eu tô pegando, viu, Perão? Busca entender como as campanhas publicitárias podem ter incentivado práticas de jogo irresponsáveis e quais medidas podem ser tomadas para proteger os consumidores. Eu quero ver no que vai dar nisso. Sabe o que eu quero ver? O que eu queria? Qual era a CPI que eu queria, que eu acho justo com o brasileiro? A do INSS. 9 milhões de pessoas tendo dinheiro lá, ó, todo mês, vem. Quanto foi o rombo? O 6 governo bilhões, mais de 6 bilhões, pode ser ainda até vai maior, aumentar, né? Eu acredito pode que ser ainda até pode maior. aumentar. Cadê? Não tem CPI Cadê, gente? Cadê a CPI do INSS? A gente sabe que esses valores não voltarão para as contas aí, olha, dos aposentados tão cedo, Toné. Então, assim, pra que perder tempo com essa casa de aposta? Deixa lá no cantinho, faz depois, daqui uns meses. Resolve a situação que precisa agora. Inclusive, essa foi uma fala também de um dos senadores. Ele pediu ali, ele se colocou na classe política e ele dizia: a gente nem merece o que a gente fala. Que é cobrar justamente, né, que esses influenciadores sejam realistas, verdadeiros, sendo que está acontecendo aí, olha, uma situação horrenda com os aposentados que vivem, que dependem disso.
Depende disso, Toné. E o INSS, ó, todo mundo quietinho, o governo até agora não declarou nada, só falou a respeito desse valor, que está estimado em 6 milhões e que pode ser maior. Acredito que o rombo é muito maior, se são 9 milhões de pessoas. O buraco é mais embaixo. Ontem foram notificadas 9 milhões de pessoas, então assim, é um valor que com certeza fez toda a diferença no bolso de quem perdeu e pro de quem entrou, tá todo mundo quieto. Então, a CPI das bets tem que acontecer? Deve, é necessário, porque também esse influenciador ganhando 10 milhões, dá risadinha, quem lá assiste, fala, poxa, é Virgínia, eu gosto, assiste, é Gustavo Lima, eu gosto, vai lá, joga o dinheiro que por vezes era pra alguma coisa. É porque passa confiança, né? No caso tem dos uma artistas, credibilidade. É melhor ainda, porque passa confiança. Você vê Gustavo Lima lá, Gustavo Lima tá, eu também vou. Então os fãs vão lá e jogam, não é apostam, né? E vê até mesmo e pensa que essas casas de apostas podem até ser do influenciador, do cantor, do ator, da atriz. E aí é nisso que a pessoa realmente ali, ó, se engana e acaba perdendo o dinheiro. Então é necessário sim que faça, que tenha esse depoimento, que façam as oitivas agora também com os donos das casas de apostas, não só com o influenciador, hein? Tem que ser também com os donos aí das casas de apostas e logo em seguida correr para a CPI do INSS. Tem que ver o que aconteceu aí, Mas né? não vai ser CPI, porque se fosse CPI era só restrita à Câmara de Deputados. Vai ser CPMI, que aí envolve as duas casas do Congresso, o Senado e a Câmara. Mas estão esbarrando aí no Senado. Agora estão tentando, o governo de Lula está tentando jogar a culpa em Bolsonaro. Isso aconteceu no governo anterior, não sei. Se isso estava acontecendo desde o tempo de Temer, de Dilma, não sei. Já vinha acontecendo, claro que vinha. Não é de hoje. Só que no governo de Lula é que triplicou. Entendeu, Pérola? Foi pior. Exato. Triplicou e muito. E por que que desde 2023 o INSS foi alertado e não tomou providências? É isso que está pegando. E por que também o governo não está interessado na CPMI? Por quê? Se ele não tem culpa no cartório, se é a culpa de Bolsonaro, então deixa instalar a CPI, a CPMI, deixa instalar. Se eu não tenho culpa, não tenho nada a ver com isso, deixa instalar. E por que não querem? Porque a gente sabe que 2026 é logo ali. Outubro de 2026 é a data-chave, que é a eleição para presidente e para os deputados e os senhores senadores, deputados federais e estaduais. Então todo mundo está de olho. Porque isso pode respingar em todo mundo. Vai ser, é ruim para o governo. Isso está sendo pior do que o escândalo do Pix. Muito ruim. Foi um escândalo. E não adianta tentar dizer que a culpa é de Bolsonaro, porque não vai colar. Não vai. Estourou no seu colo. No colo do Lula. Então é ele que vai ter que responder e vai ter que resolver. E outra coisa, o governo só faz se defender. Ele não sei, eu acho que esse governo está perdido. Ele não sei, ele não tem uma meta, não tem uma diretriz. Vai por aqui, vai para lá. Quando toma uma atitude já é ruim, uma atitude errada, não é? Não sei. Qual é a medida que vai tomar? Vai tirar esse dinheiro para pagar da onde? Pérola, vai ter que pagar ressarcir aos aposentados esse dinheiro que foi tomado, não é? Tomado ilicitamente, essa fraude. Sim, mas vem da onde? Vem de algum lugar, de outro lugar, da onde? Do governo, que é dinheiro o quê? Público, dinheiro seu. O aposentado vai pagar, o que roubaram dele, ele mesmo vai pagar. Como é isso, Pérola? Isso não entra na minha cabeça. Exatamente. Porque daqui que vai cobrar dessas empresas, dessas pseudo-empresas que estão aí, relacionadas, que roubaram, que levaram dinheiro dos aposentados, daqui que for fazer leilão, que essa burocracia para pegar carro, imóvel, mansões e daqui, aviões, daqui que vai resolver isso, vai ser 2 anos, 3 anos, acabou o governo. E o aposentado vai ficar sem o dinheiro. Exato, Toné. Olha, eu quero continuar aqui os nossos destaques, Toné. Ainda falando sobre política, um vereador do Rio Grande do Sul foi condenado, então, a pagar R$100 mil após falas xenofóbicas contra trabalhadores baianos que foram resgatados ali de vinícolas do estado, na região, que foram encontrados em situação análogas à escravidão. As falas dele foi no ano de 2023, durante ali uma sessão, e essas falas repercutiram muito nas redes sociais, e agora ele foi condenado, então, aí, pelo governo federal a pagar R$100 mil. Então, a Justiça Federal determinou aí esse valor. Pode colocar pra gente, Cássio, por favor, aí na tela, o vídeo dele com essas declarações?
Ele fez essas falas e a decisão agora é da primeira instância e ainda cabe recurso, então, à instância superior. A Justiça Federal condenou, então, o vereador Sandro Fantinel, do PL, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, a pagar aí R$100 mil por danos morais coletivos após declarações xenofóbicas. Então, a gente sabe, Toné, que esses trabalhadores baianos que foram encontrados ali em situação análoga à escravidão, eles passaram por essa situação toda, um momento realmente muito difícil, um momento ali de sofrimento e que devido a toda essa situação, toda essa circunstância, acabou culminando aí então nessas falas xenofóbicas, onde ele falava, não, Cássio, olha aí, eu mandei para você, esse daqui, ó. Ele fala ali sobre os baianos e reclama, diz que muitos deles estavam apenas, ó, sentados, de boa, quando, na verdade, foram resgatados em situação análoga à escravidão. Então, assim, é uma situação muito difícil, muito complicada e que, além das falas xenofóbicas, a gente entende ali que agora precisa, sim, né, ter uma punição. Esse valor aí de R$100 mil foi um valor que a Justiça Federal determinou, mas ainda cabe recurso, tanto ele quanto ali os advogados podem entrar com recursos para tentar resolver a situação, amenizar também o valor ou reverter o que aconteceu, né? Eu acredito que uma fala como essa, vindo de uma pessoa popular, conhecida, em que teve muitos votos, inclusive ali em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, não deveria sair dessa forma, né? Eu acredito que ele foi ali um pouco audacioso na forma que ele começa seu discurso, sua fala, assim como já vocês virão aí na tela, e logo em seguida ele já começa ali a falar muitas coisas negativas, coisas ruins de fato. Você tem já o vídeo, Cássio, pra gente? Eu vou dar um conselho para vocês. Não contratem mais aquela gente lá de cima. Conversem comigo, vamos criar uma linha e vamos contratar os argentinos. Porque todos os agricultores que têm argentinos trabalhando hoje só batem palma. Agora com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor, era normal que se fosse ter esse tipo de problema. Que isso sirva de lição. Deixem de lado aquele povo que é acostumado com carnaval e festa, para vocês não se incomodar novamente. Concluir. A intenção é trabalhar 10, 15, 20 dias e receber 60. Mais os direitos. Concluir. Essa é a intenção. Coloca o vídeo de novo para o pessoal de casa conseguir entender então, Cássio, o que ele falou, Tonezinha. Eu vou dar um conselho para vocês. Não contratem mais aquela gente lá de cima. Conversem comigo, vamos criar uma linha e vamos contratar os argentinos. Porque todos os agricultores que têm argentinos trabalhando hoje só batem palma. Agora com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor, era normal que se fosse ter esse tipo de problema. Que isso sirva de lição. Deixem de lado aquele povo que é acostumado com carnaval e festa, para vocês não se incomodar novamente. Concluir. A intenção é trabalhar 10, 15, 20 dias e receber 60. Mais os direitos. Concluir. Essa é a intenção. Olha, a gente sabe que essas falas aí, além do racismo estrutural que a gente nota, que é perceptível, existe aí uma fala xenofóbica, né? Ele diz que os baianos estão acostumados, então, com praia, carnaval, com festas, e a ficar ali, ó, sentado, de boas, assim como as pessoas costumam falar, né, que baiano é preguiçoso. Essa é uma fala que, por vezes, a gente deixa pra lá, passa batido, age na brincadeira, na esportiva, porém que não é necessário e você finge que não está ouvindo ou que você acha legal ou normal. São falas xenofóbicas que repercutem, que mostram que ainda em séculos avançados, em meio a tanta coisa que a gente bate na tecla, que a gente luta e vai atrás, uma fala como essa vindo de um vereador, eu acredito que os votos e principalmente a situação em que esses trabalhadores que ele fala que trabalharam 10, 15, 20 dias e queriam receber por 60 dias, por serem encontrados em situação de escravidão nessas vinícolas lá do Rio Grande do Sul, ele deveria ter pagado o dobro, né? O valor estipulado foi de 100 mil por danos morais coletivos, mas deveria ser estipulado o dobro, só pelo que ele já começa ali falando. A pessoa é encontrada sem comer, abaixo do peso, dormindo no chão,
sem direito ao celular, os documentos, e ele vem dizer que trabalhou 10 dias e quer receber por 60, eu acredito assim, que o racismo e a escravidão, ó, já ficou lá no passado. Isso aí era lá em 1500, a gente já está em 2025, século 21. A gente avançou muito, eu não falo só em tecnologia, na modernidade em si, mas a gente se posicionar. Então, uma fala como essa aí que a gente não deve deixar passar batido, assim como você, né? Então, você, a gente trabalha todos os dias em cima disso, né? Tirando essas falas, acabando justamente com esse tipo de coisa, né? E essa resposta a gente dá nas urnas. Uma fala como essa, Tona, ele diz o seguinte, ó, não fecha mais acordo com o povo lá de cima, com a Bahia. E aí ele fala o seguinte, fecha comigo, ou seja, com a gente aqui do Rio Grande do Sul. Então, quem vocês Que quiserem... a gente só sabe tocar tambor. Que a gente... E gosta de carnaval, gosta de festa, gosta de ficar na praia de boa. Graças a Deus nós somos felizes e alegres. Você realmente é um recalcado. É o melhor carnaval do mundo, Toné. A Bahia tem uma alegria, a Bahia tem um charme gostoso, a Bahia é resistência, né? Apesar de toda a luta, de todo o sofrimento, o povo baiano é caloroso. Ele tem que lembrar que o Brasil nasceu aqui. E se a gente chegou Exatamente. onde a gente chegou, porque realmente a gente trabalhou muito. Obrigada, viu? Ó, eu ia falar. Então, Babaca. é um discurso realmente ali de ódio que a gente percebe que não pode passar batido, né? A gente deve dar essa resposta nas horrível. urnas, Toné. Essa resposta aí, olha, a população tem que dar nas urnas. Então, assim, uma pessoa que recebe voto popular, uma pessoa que está ali para ajudar a população, que está ali para demandar as questões sociais, para demandar realmente o que o município, a cidade, seja lá o que for, necessita. Faz um discurso desse... Rio Grande do Sul isso, né? Rio Grande do Sul. Os gaúchos não merecem isso. Não foi. E merecem ele não mesmo, representa o povo gaúcho. Eles são maravilhosos. Desculpa, viu? E a Bahia tem esse calor, né? Ele chegar aqui, se ele chegar aqui, que eu acredito que nem aquele, eu espero que nem venha, né? Mas se vier, a gente recebe também com um sorriso, E com tambor. Carajé, e com praias incríveis para ele também sentar e relaxar. Bota o Olodum pra tocar. Olha, então essa daí é uma fala realmente que traz todo um sofrimento à tona do povo baiano. E que a gente sabe que a Bahia é o berço, né, Toné? A Bahia é o berço do Brasil. A Bahia que fez com que essa riqueza aqui acontecesse, apesar de todo o sofrimento que a gente tem sim que falar. Mas é um povo que Como diz um repórter lá daí, tem uma TV aí, fala assim, Deus me livre de não ser baiano. E o nosso carnaval, Toné, eu acredito que ele tá com vontade de vir pro carnaval, hein? Que ele falou muito ali que é um povo que só quer festa, só quer farra, ele na frente carnaval. do Olodum, aí ele vai enlouquecer. Ave Maria, se ele vê as baianas bonitonas, hein? Nossa senhora, eu acho que ele vai querer ficar por aqui também. Acho que ele tá com vontade de vir pra Bahia e não tá sabendo pegar o voo. Vamos deixar baixar ele no terreiro, ele baixar no terreiro. Misericórdia. Comer uma acarajé com bem pimenta, ele vai ver o que é. Cheio de dendê, a barriga não vai aguentar não, o estômago vai pedir menos. A pimenta malagueta. Olha, a gente brinca, a gente dá risada, mas realmente é uma situação muito difícil. Mas muito ruim, feia. Muito feia. Inaceitável, né? Não dá mais pra gente aceitar. Século XXI, ele vem falar isso? Que aqui só serve pra bater tambor, que o povo trabalhou 10 dias, 20 dias, queria receber por 60? Sem comer, sem ter direito ao celular, sem ter os próprios documentos dormindo no chão? Por 60 dias, o povo nem estava recebendo, não estava nem comendo direito. Foram encontrados magrinhos, debilitados, doentes. Então, assim, é difícil. Inclusive, uma empresa que veio aqui para Itabuna, se instaurou aqui em Itabuna, era de lá do Rio Grande do Sul, né? Teve toda uma polêmica, uma questão atrás disso, porque os trabalhadores também foram encontrados aí em situação análoga à escravidão. Então, a gente fica sem entender, né? Talvez seja um estado já que tem ali algumas situações, já, enfim, e para ele seja normal, mas que a gente não pode normalizar situações como essa. E lembrando que 13 de maio foi o dia da abolição, né? Ninguém nem fala que tinha um grupo que saía todo dia 13 pelas ruas cantando os cânticos, lembrando realmente os problemas da escravidão que nos trouxe tanta coisa triste. Quem não sabe devia ler, conhecer o poema do célebre Castro Alves, Navio Negreiro. Estamos em pleno mar. Muito bonito. Realmente é uma coisa fantástica. Vocês precisam conhecer.
13 de maio é uma data marcante no calendário nacional. O nosso correspondente, Cássio, ele já está aí na tela com a gente, o Gustavo? Olha, então eu já vou começar aqui um bate-papo super interessante, Tonezinha, com a Marcela. Ela que é presidente da ONG Bicharada, ela faz aqui trabalhos sociais, cuida dos bichinhos na cidade. A gente vai bater um papo super interessante, porque vem aí também, ó, nessa época junina, um forrozinho, o arrastapé da ONG Bicharada, que você de casa vai poder também ajudar. Olha aí, conta pra gente, Marcela, bom dia, conta aí pro pessoal de casa, já faz esse convite para quem tá em casa, conhecer um pouco da ONG, poder ajudar e, claro, participar desse arrastapé aí, olha, que tem participações especiais. Bom dia, primeiramente agradecer, né, a participação aqui no programa, que sempre esteve, na verdade, de portas abertas aí para a instituição, né, não é a primeira vez que eu estou aqui, mas sou muito grata por esse convite e aproveitar a oportunidade aí para poder divulgar o nosso arrastapé, né, que vai estar acontecendo no dia 24 de maio no Centro de Cultura Adonias Filho. O ingresso custa apenas R$ 45. A gente vai ter a participação aí de várias atrações, né, que vai estar participando aí junto com a gente, além de muita comida típica, vai ter recreação infantil. Lembrando que criança até 10 anos não paga, né, o ingresso, vai ter acesso livre desde que estejam acompanhada dos pais. A gente vai ter apresentação de quadrilha, juntamente com a quadrilha aí da Califórnia, né, parceira também, esteve o ano passado no nosso evento, abrilhantou o evento, foi muito linda a participação deles. E a gente vai ter a participação de Cangaceiros do Forró, Caxangá, Orlando Alves, Big Shot, Felipe Silva, Forró Genuíno e Zambum Bahia. Então a gente vai ter 9 horas aí de forró, pé de serra, né, para o pessoal se divertir, curtir bastante e aproveitar esse momento agora, né, que está chegando de São João, de festa junina, e que a galera com certeza aí já está na expectativa para poder dançar um forrozinho. E lembrando, claro, que é uma festa solidária, né? Então o maior intuito desse evento é arrecadar fundos para a instituição, que tem enfrentado um momento de muita crise, né, desde o ano passado aí, na verdade desde o início, mas do ano passado para cá as coisas agravaram bastante, né, devido à falta de recurso, a demanda que aumenta a cada dia, inúmeros pedidos de resgate, a superlotação da instituição que se encontra inchada no momento, com muitos animais, sem conseguir dar o suporte necessário, porque até a mão de obra voluntária falta. Né, as pessoas chegam 1, 2 dias, depois deixam de ir, né, nem todos assumem aquele compromisso como a gente espera e vai sobrecarregando a minoria, né, que fica ali durante todo o dia, de domingo a domingo, né, se esforçando para poder cuidar desses animais. Olha, para o pessoal de casa que tem vontade e interesse de ajudar a ONG, de que forma consegue? Levando ali então os mantimentos para os animais, as rações, onde é que encontra, onde é que fica localizado então a ONG? Então, infelizmente, devido à quantidade de número de abandonos de animais, nenhuma instituição de proteção animal divulga endereço. Né? O interessante para a gente seria que fosse portas abertas à população. Mas a falta de consciência, a falta de educação, muitas vezes, né, de amor pelos bichos, as pessoas acabam tirando seus animais de dentro de casa e abandonando na porta do abrigo. Então, isso inibe, né, a instituição de fazer essa divulgação de endereço. Então, por conta dessa situação, a gente divulga pontos de apoio que nós temos na Avenida Ilhéus, né, ali no Reino Animal da Avenida Ilhéus, Toca dos Bichos no bairro de Fátima, Bicho Chique no início da Cinquentenário, tem a Casa Forte no São Caetano. Todos esses locais são pontos de apoio. Além disso, a gente tem um espaço também no Shopping Jequitibá, né, que é um espaço cedido pelo shopping para a instituição de forma solidária também. A gente não tem nenhum custo para estar ali, né? É uma forma também de ajudar a instituição. Então, todos esses pontos as pessoas podem deixar ração, material de limpeza. E se ainda assim a pessoa também não puder se deslocar, né, até esses espaços, pode chamar a gente no direct da instituição, que é o @bicharada1, né, no Instagram, e pode informar o endereço onde a gente pode retirar, que a gente sempre vai estar destinando um voluntário para que possa ir buscar essa doação.
Olha, no caso de superlotação aí das ONGs, das casas protetoras de animais, o que se faz? Se eu passo na rua, encontro um animal debilitado, quais são os primeiros cuidados então ali, já que por vezes não se sabe nem o que o animal tem, se está machucadinho demais, se é por dentro, de repente uma patinha quebrou. Quais são esses primeiros cuidados e o que fazer logo que encontra esse animal debilitado ali nas ruas? Então, o resgate de animais, ele não se destina somente a ONGs, né? Qualquer pessoa, né, pode fazer um resgate de um animal, pode socorrer um animal em estado de vulnerabilidade, de acidente, né? É uma questão mesmo solidária. Ainda assim, se a pessoa não puder, a gente tem um centro de controle de zoonoses que está funcionando, que foi totalmente reformado, requalificado, que também tem a sua obrigatoriedade, né, com esses animais de rua. E pode-se sim também recorrer à instituição, porque muitas vezes a gente não pode acolher, mas a gente pode ajudar de alguma forma, a gente pode levantar uma campanha, né, uma vaquinha solidária em rede social, mas as pessoas muitas vezes elas não querem assumir essa responsabilidade, né? É mais fácil apenas tirar uma foto, mandar para a instituição e esperar que a instituição resgate. Só que a gente precisa trabalhar em conjunto com a sociedade, a gente precisa trabalhar em conjunto com o poder público, porque só a instituição ela não consegue, né, abraçar essa demanda que nós temos em nosso município. Né? A gente não tem nem mensurado a quantidade de animais que a gente tem nas ruas da nossa Você cidade. falou a superlotação. Você tem quantos entre cães e gatos? 500 Sua maioria é animais cães e gatos, atualmente. né? 500 animais. 500? 500 na instituição. Muito. Para 4 pessoas cuidarem. 4. Então, assim, as pessoas que estão no dia a dia do abrigo, elas chegam lá 6h30 da manhã, vão até às 18 horas e muitas vezes não conseguem parar nem para se alimentar. E à não noite, dá quem tempo. toma conta? Quem fica Não, lá? então, à noite tem uma pessoa que mora no local, né, para cuidar, para, na verdade, não deixar o espaço sozinho. Mas à noite esses animais já estão alimentados, medicados, já estão com o espaço limpo, né? Então, basicamente, à noite eles estão mais tranquilos. Mais tranquilo, né? Né? Vamos dormir mesmo. E aí, mas fica uma pessoa no abrigo, né? Para exatamente não deixar o espaço sozinho, para evitar, né, que as pessoas entrem, roubem ou invadam o espaço. Agora, para quem tem interesse em fazer a adoção de um animal, por exemplo, já tem vontade de ter um gatinho, a gente vê ali através das redes sociais, como é que funciona o processo de adoção na ONG Bicharada? A gente divulga os animais em rede social através da nossa página no Instagram, que é o @bicharada1, e Resgate da Bicharada, que é no Facebook. Além disso, a gente constantemente realiza feiras de adoção, onde as pessoas podem ir. A maioria das pessoas geralmente buscam mais adoção de filhotes. Né? Quando se trata de um animal O adulto... animal idoso é terrível, né? Ninguém quer, né? basicamente, assim, é 1%. Que tem essa... Lá tem muito animal idoso? Tem muito animal idoso. A gente tem animais com a gente desde quando fundou a instituição. Há Quantos 9 anos, mais ou menos, senhor? 9 anos. Então tem animal que está lá desde o início e nunca teve a oportunidade de ser Ô, adotado. Marcelo, agora me explica assim, porque eu sempre fico me confuso. Eu tenho pets, sempre tive, tenho agora. Tenho um gato, uma gata e uma cadelinha. Sim. Agora sim, eu fico sempre estarrecida, porque, por exemplo, a idade. Se tem 9 anos, mas para o animal, qual seria assim, a idade mesmo? Ele está numa fase adulta. Geralmente de 10 anos em diante ele já é considerado um animal idoso. Teria assim quantos anos? 30? A média. A média, né? A média. Porque até 1 ano ele é filhote. De 1 ano até 8, 9 anos ele é um animal adulto. De 9 anos, 10 já é considerado um animal idoso. Animal idoso. Né? Então Os ele cuidados são os maiores, cuidados né? são maiores, Especiais. ele já começa a apresentar outros tipos de enfermidade, né? Como uma pessoa comum, né? Afeta Que pode apresentar afeta a audição, a visão, locomoção fica mais diabetes. lenta. Né? O animal já apresenta diabetes, já apresenta problemas renais, hepático. Então ele já depende de um cuidado maior. Mas assim, não impede de ser adotado. Porque a gente tem vários idosinhos no abrigo que eles não têm nenhuma enfermidade. Vida normal, mas são ativos animais ainda. idosinhos, já com os pelinhos brancos ali, né? Mostrando. Então, assim, são animais que são idosos, mas não estão doentes, né? Porque os que estão doentes, a gente já não dispõe para adoção. A gente já sabe que é mais difícil. A pessoa adotar um animal ainda doente, ela não vai, né, ter esse interesse. Então, os animais que estão aptos para adoção, independente da idade, a gente entrega esses animais castrados, vacinados e saudáveis. Agora me explica uma coisa, por quê? Por exemplo, eu vejo muita gente que tem um animal, depois lá abandona. O que seria a cabeça de uma pessoa dessa, imbecil,
pegar um animal para criar, se você não tem, não é nem condições financeiras, se você não tem meio condições emocionais, você não tem sensibilidade para você criar um animal. E para que você pega? Você pode explicar por Exatamente. quê? Para que você É a pega maldade um humana, animal né? para você criar se você Maldade. não vai ter condição? Maldade, para quê? E assim, o que deixa a gente ainda mais estarrecido é porque muitas vezes são animais que têm até possibilidade até mais fácil de serem adotados e as pessoas não buscam nenhuma família. Eu não vou julgar que às vezes a pessoa pode ter uma necessidade extrema ou às vezes não está em condição mais de criar aquele animal, mas não jogue na Tem rua. uns que né? vão embora, se Buscam muda adoção, e deixa dentro da casa. dentro de casa. Olha, essas absurdo, situações ainda Isso é são uma maldade. menos difíceis do que o pior, viu, Toné? Que tem gente que abandona o cachorro, assim como tem vídeos aí circulando em rede social, gato, e bate. Deixa o animal realmente numa situação ainda pega mais de ninhadas, vulnerabilidade. quando é de coisa de gato, bota dentro de uma caixa e larga na beira da estrada. Joga, joga Lá na o porta do animal. abrigo, recentemente, a gente foi abandonado na porta mais de 5 ninhadas de gato. De gato. Tinha gatinhos que ainda não estavam nem se alimentando sozinho ainda, dependente da mãe. Né? Então, assim, nem aguardou o prazo para conseguir uma adoção, Pra para divulgar na rede. Nem aguardou, o animal ainda assim. E dificulta, né? Porque imagine, um gato filhote que ainda está mamando, ele precisa se alimentar a cada 2 horas de mamadeira. Então, assim, a pessoa não tem nem a consciência, né? Poxa, vou buscar uma adoção para esse bichinho depois que ele desmamar, né? Vou pedir ajuda ali à ONG para divulgar na rede social. A gente sempre ajuda nesse sentido. Várias pessoas entram em contato. Tô com a gatinha, ela tá parida, tô com os filhotes, não posso ficar com os filhotes, né? Vocês me ajudam a doar? A gente divulga e doa rapidinho. A adoção de filhote de gato é incrivelmente até mais fácil do que a adoção de cães. De gato, filhote. Porque dizem que o gato, talvez, minha gatinha dá menos trabalho. Agora o gato adulto é muita arisca, mas é na já dela. é mais difícil. A gente quase não doa gato adulto. A maioria deles chegam no abrigo e ficam. Só querem cães. Só querem cães adultos. Gato é muito difícil. E cães adultos também, não fica muito atrás, não. Né? Tem essa dificuldade. Então, a instituição hoje, ela sofre nesse sentido porque não tem uma rotatividade grande de adoção de animais. Os animais chegam na instituição e eles ficam por anos, né? Então, assim, quando você às vezes se retira um animal... acostumam tanto, né? E quando você resgata esse animal, você tem que ter a consciência que esse animal vai ficar com você por muitos anos. A gente não sabe. A gente não vai pegar o animal, cuidar, castrar, deixar ele apto e depois vai jogar Marcelo, na rua vocês de já novo. entregam já castrados? Castrados, todos. Vermifugado, tudo? Todos, né? E assim, quero lembrar a população... Né, que a gente durante muito tempo lutamos pela requalificação do centro de zoonoses. Hoje ele está em pleno funcionamento. Passou um tempo fechado, tá? Ou então funcionando em situação precária. Muitos anos. Né? Assim, sem disponibilizar esse serviço à população. Mas agora ele está em pleno funcionamento. Está fazendo a castração? Realizando todas as cirurgias, mas as pessoas também precisam buscar o serviço. Faz castração lá na CCZ? Sim, faz. CCZ? Faz. O centro cirúrgico está totalmente equipado, né? E com profissionais, cirurgião, atuando, né? Fazendo essas cirurgias. Então, as pessoas precisam buscar o órgão e precisam castrar seus animais, porque a falta dessa castração é que leva à multiplicação de animais indesejados, o que vai levar ao abandono. Mas né? precisa ter mais informação ao público, entendeu, Marcela? Mas às vezes, informado... olha, eu mesmo, que eu tenho pet, tudo, eu tenho a minha cadelinha tá precisando até castrar. Eu não sabia que lá fazia. Sim, e agora é um serviço pra gratuito, população né? de baixa renda. É gratuito, né? É gratuito para a população de baixa renda, né? Para aquela família que não tem condição financeira de castrar seu bichinho. E até uma questão de consciência também, né? Se você tem condição de levar seu animalzinho numa clínica particular, você deixa a vaga para quem realmente precisa. Mas as pessoas, ainda assim, tendo esse serviço, as pessoas também não levam. Na UESC faz também essa castração? Realiza também. Mas a UESC já tem a dificuldade do transporte, né? A pessoa, para poder ir lá agendar, para depois ir lá castrar, já tem uma dificuldade maior. O Centro de Controle de Zoonoses é aqui no Monte Cristo, pertinho, no centro da cidade. Fica mais fácil. Né? Fica mais fácil as pessoas irem e buscar esse serviço. Olha, agora eu queria entender também, Marcela, as feiras que são feitas, aquelas doações também que a gente pode fazer. A gente chega até o local, já nomeia que é para um bicharada. Sim. Pronto. Agora, no caso desses em que a gente já não tem a condição mais de criar o animal, como é que faz? Entra em contato primeiro com a instituição, já pede ali para que anuncie, né? Sim, com certeza. A gente faz esse trabalho com muito amor, né? A gente busca realmente a adoção responsável desse animal
E não se engane, não é só para animais sem raça definida. Muitos animais de raça também, que as pessoas compram, né? Ali no momento de empolgação, porque quer escolher por conta da raça, e depois às vezes não conhece, né, como é aquele animal, como é o comportamento dele, e aí desiste da adoção, não quer mais o animal e quer despachar o bicho de qualquer jeito, né? E ali a gente informa que não é desse jeito, que precisa buscar uma família que possa também ter o mesmo recurso, ou melhor, mas dentro daquela condição, porque adotar um animal, quando ele é um animal de raça, requer também custo fixo, né? Porque o animal, ele depende de mais cuidado, ele já depende de um banho-tosa, ele já depende de uma ração específica, ele depende de outros cuidados. Mas ainda assim a gente oferece essa oportunidade de divulgar na rede social, de tentar adoção para essa família, né? E além que não do tá mais, podendo ficar. você criar um animal é investimento, você vai gastar. Sim, E os remédios não são baratinhos, não. Sim. A parte realmente É de medicação, medicamento é é caro. É alimentação, caro. né? É o cuidado no dia a dia, é a disponibilidade, A higienização, de tempo, tudo isso. né? De cuidar, de levar para O passear. conforto, de dar segurança banho. do animal Exatamente. também, que é muito Dar banho com importante. shampoo, o minha cadelinha bichinho, toma né, banho que com ali shampoo. é uma vida que está na sua responsabilidade e que você precisa, né, cuidar E que com todo amor, depende de todo você carinho. para cuidar. Exatamente. É um amiguinho, Ô Marcela, né, na agora verdade. assim, na hora da adoção, a procura mais é pro animal macho ou fêmea? Ou não tem isso? Não, assim, Não tem não, questão do escolha, sexo, eu quero uma não. Não, eu não quero uma Geralmente, fêmea porque já entrega castrada, né? Então já fica quando mais é fácil. filhote, a gente não tem como castrar porque ainda não tem Sim. idade, Aí né? eu só quero se seja macho, só quero Isso, fêmea. Tem isso? tem isso também. A pessoa, geralmente os machos, eles saem mais rápido do que as fêmeas. Do que as fêmeas, né? Exatamente por quê? Porque a pessoa não quer a procriação, né? Mas lembrando que é só castrar o bichinho e ele também, né, não vai estar Trabalho procriando nenhum. de forma indesejada, né? Castrar. Porque a castração, ela vai ter inúmeros benefícios, não só a questão da procriação, mas ela vai evitar inúmeras doenças, né? Inclusive, no caso das no fêmeas, caso da fêmea, câncer de mama, câncer né? de mama, piometra, que é uma infecção no útero, né? Tem cadelas que acabam desenvolvendo após o cio. Então, vai evitar inúmeras doenças e ainda vai ajudar com que esse animal tenha qualidade de vida e viva por mais tempo, né? Porque desde que ela elimine essas doenças que geralmente ocorrem e acometem o animal na fase adulta e idosa, você já está livrando que o bicho venha passar por essa dificuldade. Então, a castração, ela influi, inclusive, no comportamento do animal, né? Os machos, por exemplo, eles vão demarcar menos território, né? Eles vão ficar menos agressivos, vão ser cães mais tranquilos. E, às vezes, a pessoa tem até o preconceito disso. Não vou castrar porque o bicho vai ficar preguiçoso. Ele não tem nada Vai disso. engordar. Vai engordar. O que vai fazer o animal engordar? Não é a castração, é o que você oferece a ele, é o alimento. Né? Então, desde que você tenha o alimento adequado, na proporção Comida adequada... de panela jamais, por causa do sal e comida condimentada. A É comida perigoso. de panela, desde que ela seja feita específico para o animal, não tem problema. Ela não pode ter aquela quantidade de tempero, de sal, como se fosse muito para o humano. condimentada, Né? Porque às vezes a pessoa faz a comida para E ela... azeite doce, Marcela? Azeite doce. Às vezes assim, eu faço um petiscozinho, ela enjoa de frango. Aí eu boto um pouquinho de azeite, assim. Será que tem problema? Não, azeite não tem problema Não, né? nenhum, azeite. Né? O que não é Ela recomendado gosta, é viu? você colocar tempero, colocar sal, cebola, açúcar, cebola, nada alho. disso. Mas meus cães, por exemplo, eles não comem a ração pura. Se eu colocar a minha só também. a ração, A ela minha não, come. tem que ser o frango, Isso, a aí ração você com pode colocar ali uma frangozinho, carninha moída, uma carninha frangozinho, moída sem uma sal. verdura, né, cenoura, batata, chuchu. Não, pode ela não é cozinhar uma chegada a esse negócio verdurinha. vegano, não gosta muito, não. Ela larga pra lá. E faz aquela misturinha com a ração e é super saudável e bom pro bicho também. Olha, teve um episódio aqui em nossa cidade, muito triste também. Aconteceu um acidente entre um carro, um veículo e um cavalo. Sim. Sobre esse cavalo, Marcelo, o que a gente tem a falar à população? Porque, assim, primeiro os vídeos mostravam ali no dia seguinte, na manhã seguinte, ele muito machucado aqui na regiãozinho do pescoço, realmente exposto ali até mesmo animais, enfim. Uma situação que realmente deixa uma tristeza Muito. e uma indignação, porque as pessoas que estavam envolvidas ali no acidente foram resgatadas pelo SAMU, tiveram primeiro socorro, o atendimento, foram levados até ali o hospital. Já o animalzinho ficou jogado ali como se fosse um objeto, como se não significasse nada. Então,
Os vídeos que circulavam na internet mostravam a situação debilitada que ele estava, na pista, ali jogado, naquele matagal. O que aconteceu? Já que a ONG não consegue, não pode fornecer, né, levar até o local, não tem como, devido a essa grande quantidade, e também por ser um animal de grande porte, o que aconteceu no caso desse animalzinho? Então, o que eu posso dizer é que os animais de grande porte, por conta dos tutores irresponsáveis, tem se tornado um agravante em nosso município. Uma situação realmente E o pitbull? grave. O pitbull é problema, né? Eu me refiro aos animais de grande porte, os cavalos, né? Gado, Vaca, nesse sentido. Como ela está se referindo aqui ao acidente que houve com um cavalo na BR. Aquela informação sobre o acidente, eu recebi 22 horas, 23 horas. E eu tentei contato para saber qual era a situação do animal. Porque quando se envolve um acidente com um animal, como você disse, as vítimas, né, humanas, elas recebem assistência imediata. Né? Rapidinho chega a polícia, chega o SAMU, Mas o animal encaminha para o fica por hospital. último. O animal ele fica jogado na pista. Né? Quando o animal vem a óbito de imediato, ainda assim demora muito tempo para fazer o recolhimento do corpo dele e tal. Muitas vezes é comido até pelos urubus. Né? Mas quando o animal está vivo, e aí? Como é que fica a situação desse animal? Então o acidente ocorreu por volta de 19 horas, 20 horas. Eu fui informada às 23, mas o acesso ele estava no mato. A gente não conseguiu identificar o local. No outro dia, às 7 horas da manhã, eu fui até o local do acidente e encontrei o animal agonizando na pista. Eu confesso para vocês, eu chorei quando eu vi aquela cena. Por mais que, assim, que eu estou lidando com essas situações de resgate há 9 anos, ainda assim, quando você vê o sofrimento de um bicho daquele, que foi largado ali para morrer, assim, chegar deu um nó na garganta, assim, eu desci, eu gravei um vídeo indignada com aquela situação. Sabe? De ver que o animal ficou para trás e ficou por isso mesmo, como a situação ali já tivesse sido resolvida. Quando, na verdade, não foi. Tinha uma vida ali em sofrimento, né? Então, e depois, desculpa interromper, a culpa também não é do animal, o animal é racional. Não, o Se ele animal é a atravessou a vítima. pista, é porque o responsável do proprietário vítima. dele deixou a porta aberta, alguma coisa, a cancela, a exatamente. cerca, e ele passou. Pronto, Na isso aí. verdade, não existe nesse fato de uma cancela aberta, não. O que acontece em Itabuna é que os tutores de animais de grande porte, eles criam os animais soltos na cidade. Mas, currais urbanos, eu sempre Exatamente, falo isso. exatamente. Lá no lado do Jaçanã, quando eu vou exatamente. caminhar Mesmo. pela manhã cedo, eu vejo às o vezes o tempo vaqueiro ainda inteiro. correndo com um bocado, manda Não, e às vezes nem gado. o vaqueiro nem presente está. Está Às vezes apenas os animais aparece de soltos na bicicleta, pista. de moto, tangendo o gado. Exatamente. Então, assim, é uma questão de saúde pública. A gente já levou essa situação às autoridades inúmeras vezes, né? Inclusive agora, até o vereador Erasmo Ávila falou também em sessão na Câmara para que essa solução seja resolvida. Precisa de uma providência imediata, né? Aí você me perguntou, o que aconteceu com aquele cavalo? Foi feita a eutanásia do animal. O que acontece na maioria das vezes. Por quê? Em Itabuna hoje tem uma empresa que presta assistência de recolhimento dos animais de grande porte, certo? O animal está em via pública, liga para a empresa vai e recolhe. Mas quando o animal está numa situação daquela grave... É empresa privada ou é do poder É uma empresa que foi contratada, acho que através de licitação, Terceirizada. que presta serviço à prefeitura para o recolhimento, certo? Mas ele não tem o suporte de dar atendimento emergencial a um animal atropelado. Recolher um animal em estado bom de saúde, né, que o animal possa ser colocado em cima do caminhão e transportado para uma fazenda, e às vezes ele faz. Aqui dentro da área urbana e não na rodovia, né? Isso. Mas quando o animal está num estado desse, de acidentado, ou que o animal já não consegue levantar mais, que está doente, ele já não consegue executar de maneira 100% esse serviço, porque ele não tem depois a prestação médica, de serviço médico, de assistência médica a esses animais de grande porte. Ele só faz resgatar o bicho. Ele só faz resgatar em estado que o animal está bem. Quando o animal está em uma condição ruim, depende do Centro de Controle de Zoonoses prestar esse atendimento. Só que o Centro de Controle de Zoonoses, ele tem atendimento em horário limitado. Ele funciona de segunda a sexta-feira, né, de 8 às 16. Geralmente isso acontece o quê? No final de semana. Se tiver um acidente à noite, o bicho vai ficar esperar por outro morrer, dia. só vai ser atendido Se no outro tiver dia. um acidente no final de semana,
não vai ter como prestar esse Só na atendimento. segunda. Só na segunda-feira. Então, assim, é algo que o animal não tem Tem que condição de funcionar esperar. 24 horas, animal. Precisa de um cara, plantão. Todo mundo adoece, todo mundo sofre. Precisa de um plantão. acidente. E precisa de um atendimento especializado para esses animais, né? Não somente fazer eutanásia de animais que têm chance de ser recuperados. Né? Infelizmente, a situação é essa. O animal foi atropelado, está na pista, está caído, é eutanásia. Não tem outra solução, né, a dar para o bicho. Infelizmente, Então, né? infelizmente, ele acaba perdendo com a vida. Mas quem são os culpados de tudo isso? São os tutores. São os tutores Né? Então, responsáveis. esses tutores, eles precisam ser responsabilizados, eles precisam ser multados e eles precisam perder a guarda dos seus animais. E até porque, causa um acidente, pode morrer também as pessoas, o ser Com humano. certeza. Como já Porque morreu você inúmeras bater vezes, um né? carro, você bater um carro num animal desse à noite, no escuro, Sim. você não tem condição de frear quando você está em cima do animal. Sim. É um perigo. Ninguém é um vai se perigo. chocar com um cavalo na pista porque quer. Porque quer, né? Isso exatamente. porque ninguém vai colocar a sua vida em Porque risco. a pista, gente, foi para andar carro. Não é para andar pessoas, não é. As pessoas têm que andar até no acostamento. É para carro, ou então moto, e mais nada. Agora, quando os animais, não é lugar para o animal estar andando. Sim. O animal tem que ficar no pasto, é diferente. Inclusive, junto com ele, tinha um filhote, né? E uma égua junto. Oh. Aí os dois conseguiram se livrar na hora do acidente. No outro dia, eles ainda passaram pela pista. A mãe e o filhinho, né? Passaram pela pista e o cavalo estava lá naquela condição. Então, e mesmo assim a gente levou horas para tentar conseguir apoio. O Centro de Controle de Zoonose a gente conseguiu acionar, mas a gente só foi ter êxito realmente, né, lá para 11 horas da manhã. De um animal que estava agonizando desde Já para as praticar 19 a horas do eutanásia, dia que não anterior. tinha mais jeito, né? Teve que fazer eutanásia, né? No animal. Não tinha como recolher, não tinha para onde levar naquele momento, não tinha como dar aquela assistência médica, não tinha um profissional que pudesse dar a assistência que o animal precisava. Então, entre ver o bicho sofrendo daquele jeito, né, e amenizar o sofrimento, acaba optando pelo que é mais fácil, né? Infelizmente, essa é a situação. Mas a gente sabe que a raiz do problema são os tutores de animais, né? No caso, por exemplo, acontece um acidente como esse, ou até ver o animal ali encaminhando pelas ruas da cidade, pelos bairros. Caso alguém saiba endereço, conheça quem é o tutor, consegue fazer essa denúncia, o que acontece nesses casos? Precisa denunciar, mas a questão toda é que isso não tem sido levado adiante, porque a gente precisa ter uma mudança primeiro em nossa lei, né? Precisa primeiramente mudar a conduta de como vai se prosseguir, né, em relação a esses animais de grande porte. Porque recolhe o animal, aí depois o tutor vai lá e pega o animal de volta. Aí recolhe o animal, pega de volta. Aí fica nesse impasse. Ou então paga uma multa irrisória. De R$30. É. Quando paga uma multa de R$30? E todo o trabalho e o custo que teve e as vidas das pessoas que estão envolvidas, não é um fato isolado. Já houve acidentes com óbito em nosso município. A gente tem inúmeros vídeos de animais circulando nas ruas, nas avenidas, e a gente tem alertado constantemente o poder público para agir nesse sentido. Infelizmente, é algo que a ONG não pode, né, atuar. Depende realmente do poder público. Nessa Você esfera falou do... poder público, eu me lembrei. No caso assim, vocês têm apoio do poder público ou da iniciativa privada? No caso assim, da manutenção, no caso, por exemplo, de ração, de medicamentos, quem ajuda você? A sociedade. A sociedade. O poder público nada. O poder público, ele tem nos ajudado quando a gente realiza os eventos, né, e a gente precisa de estrutura, logística. Toda aquela logística, como a gente vai realizar agora o Arrasta-Pé, né, no Centro de Cultura. Então a gente consegue o espaço de forma gratuita, toda a estrutura para poder realizar o evento, de som, de palco todo, tenda, tudo que a gente precisa. Mas a dificuldade da instituição é não ter uma renda fixa, é não ter como contar com um valor fixo para compra de ração, para assistência médica, para cirurgias emergenciais, para medicação. Isso é o que falta. Então, quando a gente manutenção em geral, para limpeza, tudo, manutenção, do local, até mesmo mão de obra. Água, luz, tudo isso. Exatamente. Então, esse apoio a gente não tem. Então, quando a gente realiza um evento como esse, geralmente a ONG já está no pescoço de dívidas. Aí a gente consegue sanar algumas dívidas, que não consegue todas,
consegue uma boa parte e ainda assim fica dívida sem pagar e começa a acumular dívida de novo. Aí é uma bola de neve, É né? uma bola de neve, que a instituição ela não tem um recurso para se manter, ela não tem uma ajuda governamental. Ó, todo mês vocês vão, que não fosse nem espécie, mas que fosse em alimento. Todo mês vocês vão receber aqui 1 tonelada de ração, 2 toneladas de ração, para vocês manterem a alimentação dos animais. A gente não tem. Mas junto com essas empresas, assim, por exemplo, ó, chega numa empresa aí, dessas aí, sei lá, um supermercado desses grandes, assim, você pode todo mês colaborar com X, com 10 sacos de ração, pode ser? Essa é a Chega pra- dificuldade. pode ser, é assim que vocês sabem? É a dificuldade, porque assim, quem ajuda não ajuda todo mês. Né? Se uma empresa esse mês ela contribuiu com R$300 para comprar uma ração, no mês seguinte ela não vai contribuir com R$300 de novo. Ela vai levar um tempo para contribuir de novo. Pra voltar, né? Né? Então esse tempo, vamos lá, quer ver uma coisa muito simples? A gente vai realizar agora o arrastapé. A gente consegue arrecadar X valor. A gente paga uma quantidade das dívidas. Essas pessoas que contribuíram, comprando ingresso, né, doando alguma coisa para realizar o evento, no mês seguinte ela não vai contribuir. Só que o mês seguinte, as despesas estão lá para ser pagas. E às vezes aumenta, porque aumenta tudo, né? Luz, Entende? tudo. Então, como a gente não tem esse valor mensal, no mês seguinte a gente já vai acumular dívida de novo. O outro mês de novo, o outro mês de novo e por aí vai. Então, assim, a grande questão da ONG Bicharada é porque ela também abraça projetos menores. Por exemplo, a ONG Animal, né, que tem como presidente hoje Dona Lúcia. Ela sempre está recorrendo à Bicharada para apoio de ração, de assistência médica. Então, eu estou citando ela como exemplo, mas além do projeto da Animal, a gente tem vários outros que dependem da Bicharada, que não tem, às vezes, a visibilidade que a Bicharada tem, né, que não consegue, às vezes, muitas vezes, o apoio, e que falta alimento mesmo, que se a gente não doar, se a gente não E com esses compartilhar, pet shops, eles fecham você- as portas. jura? Vocês não pode fazer um acordo, um convêniozinho, nada, não consegue? A gente realiza também. Por exemplo, agora a gente está realizando o Arrastapé. A gente vai estar divulgando a marca dos parceiros. Eles ajudam com ração. Mas é porque a nossa demanda é gigante. Para você comparar, a gente tem hoje 500 animais na sede. A gente gasta 2,5 toneladas de ração por mês. Por mês? Por mês. São 2,5 toneladas E tem rações por diferenciadas, mês. né? Tem ração E para outra, cão, tem não é- ração para gato. E não é ração de primeira qualidade e nem uma Sei. ração de combate muito inferior. É ração mediana, né? Que o animal se alimente, que possa nutrir ele, né? Que dê qualidade. Mas são 2,5 toneladas de ração. A ONG hoje, para ela se manter com as contas em dia, ela tem um custo fixo de mais de 40 mil por mês. A gente não consegue arrecadar isso, né? Então a gente arrecada muito menos da metade. E a outra parte fica como? Acumula-se dívidas. Então, em dezembro, eu fiz um anúncio em rede social muito sério que a instituição ela ia fechar as portas. Se a gente não conseguisse ajuda suficiente, ela ia fechar as portas. Agora a gente já está chegando na mesma situação. A ONG hoje ela deve mais de 50 mil na rua para distribuidores, para pet shop, para clínicas veterinárias, para pessoas, parceiros, que confiam que a gente faça o serviço ou pegue o produto, entre aspas aqui, né, fiado, para poder pagar depois. Só que se pagar depois, precisa ser pago. Se a gente não consegue pagar, a gente não consegue comprar no crédito de novo. Então aí a gente não tem como dar a sustentabilidade que a instituição precisa. Então corre o risco de realmente a instituição fechar as portas, por não se conseguir manter as despesas, né? E eu tenho sempre falado isso, porque se isso acontecer em algum momento, não vai ser surpresa. As pessoas vão dizer, não, ela estava sempre divulgando a situação da instituição, ela estava sempre mostrando a necessidade, né? Então é um fato difícil, é pesado, a gente tem um desgaste físico muito grande, a gente tem um desgaste emocional, a gente tem um desgaste psicológico, né? Porque a gente está envolvido diretamente, a gente vê o sofrimento dos animais, a gente chega ali todos os dias no abrigo, vê ali aqueles olhinhos, né, brilhando, que sabe que depende, e eu fico, Senhor, qual momento a gente vai abrir as portas e botar os animais todos na rua? Imagine, a instituição hoje já resgatou mais de 3 mil animais das ruas. A gente tem hoje na instituição 500 animais. Então eu sei o quanto é sério o trabalho da instituição, o quanto é necessário para o município. É uma situação de saúde pública,
né? São animais que estão deixando de procriar, são animais que estão deixando de disseminar doenças nas ruas. Hoje a gente tem um agravo em nosso município, que é a situação dos gatos com esporotricose, né? Que é uma situação de saúde pública, é uma doença transmissível, é uma zoonose, né? E a gente tem enfrentado essa situação. Animais, inclusive, difícil de resgatar. E muitas vezes o zoonose está ali, apto a receber, tem isolamento, tem tratamento para esses animais, mas você muitas vezes não consegue capturar os animais. E a população às vezes liga, tem um animalzinho aqui, tá todo machucado. Ele não tá todo machucado, ali já é um caso específico de esporotricose, né? Já tem a suspeita da doença, mas você não consegue nem capturar o animal, porque é um animal que tem vida errante, né? Um animal que tá ali solto, já fica mais arisco, já não deixa as pessoas se aproximarem. E onde é que está o grande agravo dessa situação? Na multiplicação desses animais nas ruas. É uma situação grave, difícil, de saúde pública, onde as instituições precisam do apoio do poder público de forma ampla. O município precisa de um trabalho de forma ampla de castrações, né? Levar as castrações, realizar mutirão de castração, levar esse serviço, inclusive, também para os bairros, para as periferias, porque muitas vezes as famílias de baixa renda não conseguem pegar 10, 15 cachorros e levar no centro de zoonoses. Então, vai ficando cada vez mais difícil esse movimento, né? Então, essa é uma questão também que a gente consegue observar aqui. Para além desses problemas todos em que a gente vê aqui em nosso município, os animaizinhos, por exemplo, que são encontrados aqui na cidade, que por vezes vocês recebem esse pedido de resgate, esse chamado, que realmente é a nossa referência aqui na cidade, né? Sim. Qualquer animal em que a gente tanto precise fazer uma adoção, em que você de casa tem vontade, tem interesse de ter um animalzinho como companheiro, fazer uma companhia, tanto quanto os animais que realmente precisam de atendimento médico, de um acolhimento, é deixado ali em situação de vulnerabilidade, a gente sabe que a ONG Bicharada tem esse suporte, né? Mas infelizmente não dá para colocar, para abrigar, acolher todos. Sim. Então isso realmente cabe, é um apelo, inclusive aqui, né, à autoridade pública, né? A gente sabe que o prefeito, através aí tanto de projetos quanto através da Câmara de Vereadores também, né? Nós temos muitos vereadores, inclusive esse é um ano em que agora entra em novo mandato, então já fica esse pedido, esse apelo para as autoridades locais olharem com mais amor, com mais carinho, com mais acolhimento para essas ONGs, porque precisam se manter, né? Esse daí é algo muito forte que você falou. São 9 anos nessa luta, 9 anos fazendo com que esses animais eles recebam tanto amor quanto um ambiente digno de se viver, com segurança. É triste você saber que não pode nem falar, nem ouvir onde fica localizado, porque tem gente maldosa. Sim, sim. Maldosa a ponto de chegar lá, deixar um animal, descartar de qualquer jeito, ou querer fazer até um mal contra justamente os animais que estão ali. Então, cabe agora ao poder público tanto sanar essas questões dos animais de grande porte aqui em nossa cidade, porque não é o primeiro que acontece isso, ali na Princesa Isabel, porque aqueles bairros advindo ali, próximo à prefeitura, a gente sabe que tem muita zona rural, a gente entende que principalmente ali Jaçanã, Jardim Primavera, tem realmente algumas roças, fazendas, então esses animais saem muito dali. E acaba aqui, na Princesa Isabel, com aquele fluxo intenso de carro, olha, eu já presenciei um acidente, uma pessoa andando, fazendo ali esporte pela manhã, praticando atividade física, quando de repente bateu, colidiu com um cavalo. Então, assim, é ruim para o animal, primeiro porque ele vai continuar ali na rua, como foi o caso desse, o acidente da BR, quanto para a pessoa, porque a pessoa, infelizmente, né, não sabe nem o que vai fazer. A gente olha, sente, fica triste, mas você vai fazer o quê? Como é que você vai fornecer ajuda a esse animal, né? Se quem está apto é o poder público e não está fazendo, infelizmente, só cabe a gente orar, pedir também a vocês, fazer esses apelos, e fica aqui o nosso apelo, então, para que tenha esse suporte, para que haja não só, né, essa punição severa aos donos desses animais que a deixam na rua, tá? Não só os grandes portes. Eu falei aqui mais cedo, perguntei a ela, a Marcela, então, sobre essa questão justamente do abandono animal. Se a gente conhece, se você tem um vizinho, vê que ele agride, bate,
enfim, os maus tratos ao animal não é só ali abandonar na rua, hein? O vizinho que viaja demais, larga o animalzinho em casa, você vê o animalzinho chorando, o animalzinho já está abaixo do peso, em uma situação realmente vulnerável, é muito difícil de se ver. Mas cabe a gente tentar fazer essa mudança, né? Essa diferença, que a diferença começa em nós. Então, seja uma denúncia, ou você até mesmo, se tem como cuidar do animalzinho, tentar, né, oferecer ali um abrigo, um local seguro, porque não adianta a gente tentar enxergar que a bicharada é referência, mas a gente não fazer a nossa parte, né? Que é a Com doação, certeza. e tentar manter a instituição aí funcionando, em atividade. Então, se não tiver a sua ajuda, infelizmente, a gente não consegue, né? Então, cabe aí às autoridades locais a terem esse olhar mais brando, a fazer realmente, oportunizar esses animais a continuarem tendo essa assistência médica, tendo esse apoio. A gente tem alguns videozinhos, coloca aí pra gente, Cássio. Inclusive, olha, esse daí... Esse daí já é do arrastapé, esse daí já é o gatinho comendo milho, curtindo ali um forrozinho. Então, dia 24 de maio, hein? 24 de maio, a partir das 14 horas, no Centro de Cultura Adonias Filho. Tem, então, o arrastapé da ONG Bicharada. E você, é claro, vai estar presente. Você também quer participar, ajudar de alguma forma, seja com a sua mão de obra, prestando ali, né, solidariedade, ajudando também, ou com algum mantimento, com materiais de higiene, vocês também recebem? Sim, e é extremamente necessário, né? Porque o espaço do abrigo ele é muito grande e a gente precisa limpar, deixar tudo limpinho, cheirosinho, né, para eles. E a gente faz uso de todo tipo de material de limpeza, água sanitária, sabão em gel, sabão em pó, o que a pessoa, vassoura, pá, às vezes até coisas que as pessoas têm em casa também que não estejam utilizando, como toalhas, lençol, cobertores, está chegando o inverno agora, né, e eles também precisam. Produtos PET também, né? Caminhas, que às vezes a pessoa também não está utilizando, medicação, tudo é muito bem-vindo para a instituição. Olha, É então o que a você gente aí de precisa. casa pode ajudar da forma que consegue, né? Seja levando ali todo o seu amor, ajudando com os cuidados diários, com esses animaizinhos, né? Que com certeza entregam ali felicidade. Eu digo sempre, né? Animalzinho é uma dose de alegria para a vida da gente. Você vê aquele trocinho inocente, sem maldade alguma, que te ama de uma forma incondicional. Então, assim, você de casa que tem essa vontade também de adotar, fica ligadinho aí no Instagram, dá um Bicharada. Deixa pro pessoal de casa, Marcela. @bicharada 1, numeral. É o Instagram da gente. E Resgate da Bicharada é a nossa página no Facebook. Então, a gente tem essas duas páginas de rede social, onde tem as voluntárias que respondem na página, né? Então, qualquer informação, qualquer tipo de ajuda, é só entrar em contato com a gente, né? E nesse momento, um evento importante que a gente está realizando, já está trabalhando para realizar, dia 24, é o Arrasta-Pé. Então, as pessoas que puderem ir, ou se você também não pode ir, compra o ingresso, doa para a família, para o parceiro, para o amigo, né, para alguém do trabalho, mas não deixe de contribuir, de colaborar, porque vai ser uma festa linda, a gente está preparando tudo com muito carinho, né, para receber as pessoas, num local seguro, no centro da cidade, tem estacionamento, e é a festa que a gente vai começar logo cedinho, né, às 14 horas, e vai até às 23 horas, que é o horário permitido pelo Centro de Cultura. Então, a gente vai ter muito forró ali, tudo isso é em prol da instituição, né? Para que a gente possa tentar equilibrar a ONG financeiramente, comprar ração para os animais, né? Conseguir manter aí uns diazinho eles com a ração em dia, né? E o alimento, porque é só isso basicamente que a gente está buscando para a instituição, né? Que ela tenha o equilíbrio de se manter de portas abertas, né, que a gente possa caminhar em conjunto com a sociedade, com o poder público, né, porque as instituições, elas são de extrema importância para o nosso município, né, é um trabalho realizado que poucas pessoas se dispõem a fazer, que é resgatar um animal na rua, você tem que ter tempo e disposição para cuidar, para alimentar, né, não é fácil. Você pegar um bichinho muitas vezes num estado crítico de saúde, você conseguir deixar ele 100% novamente, é um trabalho muito prazeroso, mas é um trabalho que também tem um desgaste muito grande, né? Então a gente precisa apoiar essas pessoas que estão realizando esse serviço que poucas se dispõem a fazer, né? Por isso que tudo que chega na instituição, a gente acaba compartilhando, porque a gente pensa assim,
Se a gente não ajudar, se a gente não compartilhar, não dividir, para onde vão esses animais, né? Ali no Novo São Caetano tem uma senhora que o nome dela é Dona Socorro. Ela tem mais de 150 gatos e ela cuida Quantos sozinha. gatos? Mais de 150 gatos. E ela cuida sozinha desses animais e ela está sempre fazendo apelo. Ela não tem rede social, ela não tem página na internet, né? Mas ela sempre recorre às pessoas próximas dela e sempre chega o apelo dela São pra animais gente. abandonados que ela resgata. Abandonados que ela resgatou e cuida, né? E não tem para onde ir. E aí, se não tiver uma pessoa como ela cuidando ali de 150 gatos, alimentando, imagine, 150 gatos nas Ô, Marcelo, ruas. ainda se torna pior, porque quando as outras pessoas, os irresponsáveis, têm conhecimento disso, qualquer gato abandona justamente na porta dessa pessoa. Abandona na porta dela. Né? Então, por isso que a gente precisa preservar o local da instituição o máximo que a gente puder, né? Tentar proteger o espaço ali exatamente para evitar esse tipo de situação. Porque muitas vezes não é que a gente não queira acolher, é porque a gente não tem espaço para todos. Né? A matemática é fácil, ela não bate. Se você tem um espaço que comporta 500, você não pode colocar 1000. Porque senão você deixa de ser protetor e vai passar a ser acumulador. Né? O que é o acúmulo? É exatamente aquela quantidade de animais que está num local inapropriado, né? Que não tem o conforto necessário, não tem a qualidade que o animal precisa. Não adianta você botar um animal dentro de um canil e deixar ele passando fome. Né? O animal está dentro do canil, mas hoje ele não tem o que comer, então é melhor ele estar na rua. Né? Porque na rua ele vai procurar um alimento, vai procurar alguma coisa para poder ser feita. Né? Então, se o poder público ele entra com um trabalho de grande escala, ele diminui automaticamente essa demanda, o que alivia o fardo para as instituições. Né? Hoje a gente sabe que o Centro de Controle de Zoonose também já está no estado de lotação. Os canis já estão lotados. Eles não têm como acolher todos, mas nem que façam um trabalho de resgatar os animais, castrar e soltar. Na mesma comunidade que ele já está habituado, que ele já conhece, que ele já sabe onde encontrar comida, né? Mas é preciso o quê? Aumentar a equipe, porque a equipe que está lá hoje, ela não dá conta de atender essa demanda, né? Um sonho, né, que seria um castramóvel, de levar esse serviço para as periferias, né, para a família de baixa renda. O que a gente vê acontecer em cidades... evitaria até o abandono, né? Até o abandono. Porque, às vezes, um senhorzinho que mora na periferia, ele tem uma cadela em casa, ele pode alimentar uma cadela. Mas se aquela cadela parir e vier 8, 9 filhotes... E não tem a quem dar. Ele já não tem para quem doar e ele já não consegue alimentar. O que vai acontecer com aqueles animais? Eles vão para a rua. Né? Então, assim, às vezes a pessoa não tenho condição de levar. Quantas famílias, às vezes, entram em contato com a instituição, pedindo socorro para o seu animal e não tem o dinheiro para pagar o Uber para levar na clínica? Não tem. Aí, às vezes, eu falo assim, você tem como levar o animal em tal endereço, na clínica? Eu não tenho dinheiro nem para pagar o transporte. E, às vezes, a gente tem que ajudar até nisso. A pagar um Uber para ele pegar o cachorro dele, levar na clínica e receber assistência. Vocês têm convênio com clínicas particulares? Não, a gente, na verdade, tem parceria de realizar esse serviço, né, e pagar depois. Mas isso já é uma coisa fixa, regular ou... Sim, mas a gente precisa depois efetivar o pagamento. Não é algo que a clínica vai fazer gratuito, não. Não existe nenhum serviço médico gratuito. Todos eles são pagos. Agora, então, essas parcerias com essas clínicas tem que ser pago. Tem que ser pago. Agora, com valor diferenciado, né? Um valor que cobraria 2.000 para um tutor normal, para a ONG vai fazer 1.000. Né? Um serviço que é de 1.000 vai fazer por R$500. Mas não quer dizer que vai fazer de graça. Até porque é uma empresa, né? Que está ali, que precisa tem custo, também. né? Tem um custo e a demanda da gente também é muito grande. A gente não aparece com um animal uma vez no mês. A gente aparece toda semana. Tem dias que a clínica está mais atendendo o animal da instituição do que de tutores de fora. Então, a nossa demanda é grande. Não tem condição nenhuma de nenhuma clínica trabalhar gratuito, né? E a gente sabe que são profissionais que estudaram para aquilo, que têm suas despesas e que precisam receber pelo serviço. O que precisa é ampliar o serviço público. Precisa ampliar o serviço público. A gente está num esgotamento que vai chegar um momento que nenhuma instituição vai conseguir acolher nenhuma formiga mais. Olha, eu quero agradecer aqui a sua participação, dizer que volte outras vezes para a gente bater esse papo, conscientizar a população, fazer esse pedido, esse apelo também às
autoridades locais que possam ajudar, acolher, né? Essa é uma causa muito bonita e que os animais pedem, né? Sim. Só em olhar ali a alegria, aquele olhar realmente de felicidade. Eu acredito que a cada um de vocês que participa, que engaja, que estão ali diariamente dando tanto amor e força a eles, eu acredito que a recompensa vem. Essa recompensa é aquele olharzinho brilhando, você olhar. Tem muitas imagens, inclusive nas redes sociais, mostrando os animaizinhos machucados, que depois eles ficam bem, cheio de Sim, o antes e saúde, depois, né? cheio de vitalidade, pronto para encontrar um lar. Então volte mais vezes, tá? Obrigada. Faz o convite para o pessoal de casa conhecer então ali o Arrasta-Pé da ONG Bicharada. Quero primeiramente agradecer mais uma vez de estar aqui, né? Agradecer essa oportunidade e quero convidar as pessoas, né, que participem do evento. Dia 24 de maio, no Centro de Cultura, a partir das 14 horas, vai acontecer o Arrasta-Pé da ONG Bicharada, né, em prol da nossa causa, dos animais que tanto precisam. A gente vai ter a participação aí de vários artistas, Cangaceiros do Forró, Caxangá, Orlando Alves, Big Shot, Felipe Silva, Forró Genuíno e Zambu Bahia. Então, agradecer aos parceiros, aos patrocinadores, a todos os apoiadores do nosso evento que vai estar sendo realizado, a toda a equipe do Centro de Cultura, né, que está sempre nos recebendo ali com todo o acolhimento. Um abraço para toda a equipe do Centro de Cultura. Agradecer também à Prefeitura Municipal por estar ajudando a gente a realizar esse evento, né, ao vereador Erasmo Ávila, que também apoia muito a nossa causa, está sempre com a gente. Então, é um dever de todos, né, ajudar a causa e ajudar os animais. Fica aqui toda a nossa gratidão, nosso muito obrigada e o convite, né, que está sendo feito aí para todos vocês. Olha, Tonezinha, você tem alguma coisa pra gente? Alguma Eu tenho notícia, alguma assunto para falar novidade? aqui, mas já está chegando já ao final. É só uma questão aí que a prefeitura perdeu aí uma ação aí, está sendo condenada pela justiça a pagar uma multa de 300 mil reais por dano moral coletivo por conta de manejo irregular das baronesas nos períodos intensos das chuvas. Eu quero voltar a esse assunto na próxima segunda-feira. Então, segunda-feira a gente retorna. Segunda-feira a gente bate esse papo aqui. A prefeitura, então, vai pagar aí, né, Toné? Uma multa de Danos, 300 olha. mil reais. E Porque essa está é uma utilizando questão... retroescavadeira para tirar as baronesas e jogando, como sempre fizeram, não é só essa gestão, jogando para rio abaixo para cair em Léus. Aí em Léus aí teve duas ONGs de lá. Uma é Preserve Léus e outra é Praia Limpa. E eles abriram uma ação contra a prefeitura e tiveram realmente êxito. E a juiz da primeira vara, da segunda, da Fazenda Pública, resolveu tomar as dores e realmente assumiu e condenou a prefeitura a pagar. Não pode mais ser utilizada essas retroescavadeiras da maneira como estavam fazendo. É um manejo irregular, para tirar as baronesas e jogando para Ilhéus, despejando para lá. Acaba com esgoto no Rio Cachoeira também. É isso que tem que ser feito. Exatamente. Boa tarde para vocês, eu estou me despedindo aqui. Até a próxima. TVI, 20 anos. Olha, eu quero agradecer o seu carinho, a sua audiência, você ligadinho através do canal 24.2 ou através do nosso canal do YouTube. Amanhã a gente retorna, hein? Amanhã eu te encontro aqui a partir das 10 horas e segunda-feira a gente começa, né, Toné? Esse bate-papo aqui, ó, 10 horas. Segunda-feira a gente fala aqui sobre esses assuntos de Itabuna e região. Um beijo especial, fiquem com Deus e até amanhã.
Toda criança merece brincar. Toda criança merece aprender. E nenhuma criança deve ser vítima de violência e trauma. Grace tem apenas 10 anos e foi uma das vítimas da sangrenta crise na República Democrática do Congo. Mulheres e crianças sofreram ataques com facões. Ela escapou da morte, mesmo contra todas as probabilidades. Você pode ajudar. Acesse agora doeunicef.org.br e ajude crianças como Grace com apoio psicológico para trauma e material escolar. A educação é a esperança de vida para crianças em meio à guerra. Por favor, acesse doeunicef.org.br e ajude agora. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia. Outro lado. Boa tarde, você.